Sábado 31 de maio de 2025, a organização Transparência Brasil apontou num relatório para a existência de um orçamento paralelo de 8 bilhões e meio de reais atrelado ao Palácio do Planalto. A verba pertence ao orçamento do Executivo, mas tem sido usada por parlamentares. Com o acordo, o Planalto tenta satisfazer a demanda crescente de deputados e senadores por maiores fatias do orçamento e, em troca, cobra apoio no Congresso. A entidade compara as emendas paralelas ao orçamento secreto, modalidade que funcionou entre 2020 e 2022 e que foi encerrada por ordem do Supremo Tribunal Federal em virtude da falta de transparência. Na avaliação da Transparência Brasil, a criação das emendas paralelas de comissão é mais uma das manobras do Congresso numa tentativa de manter o poder sobre a fatia considerável do orçamento federal depois que o STF considerar o orçamento secreto inconstitucional. A conta de luz vai ficar mais cara amanhã. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira tarifária para junho será vermelha patamar 1, o que representa um acréscimo de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos. A medida foi adotada em razão da queda no volume de chuvas e da redução da geração de energia por hidrelétricas. A Mega Sena paga hoje 31 milhões de reais ao acertador das 6 dezenas. As apostas podem ser feitas até às 7 da noite, pelo horário de Brasília, nas casas lotéricas ou pela internet. O jogo simples custa R$ 5. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN, Show da Notícia. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Futebol do CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Futebol do CBN. Guarani Retrô. Quatro da tarde, 34 minutos, muito boa tarde. Hoje, sabadão, 31 de maio de 2025, o último dia do mês de maio e tem futebol daqui a pouquinho. Estamos chegando com mais uma transmissão do Futebol Globo CBN. O Guarani, na indesejada e tenebrosa zona de rebaixamento, viaja até Pernambuco para encarar o Retrô às 5 da tarde na Arena Pernambuco. O Guarani tentando apenas a segunda vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. A primeira vitória como visitante, cara o Retrô, que também não faz boa campanha, apenas 2 pontos acima da zona de rebaixamento. Esse é o confronto que você escuta aqui conosco na CBN. Tem Retrô e Guarani a partir das 5 da tarde, Arena Pernambuco, a 8ª rodada da Série C do Brasileirão. Agradecendo a você que nos ouve no 99.1 do seu rádio, também nos acompanha no YouTube e nas demais plataformas digitais.
muito obrigado. Eu sou o Fábio Chaib, estarei aqui no Central da Bola. Tá rolando a final da Champions League, você fica bem informado conosco aqui. Por enquanto, 34 minutos lá na Alemanha, 2-0 para o PSG, conquistando de forma inédita a Liga dos Campeões da Europa. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes dessa grande final lá na Alemanha. Com Marcelo Abreu nos comandos técnicos, está no ar o Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Guarani Retrô. Já pedindo a sua participação, mande sua mensagem, dê seu palpite para essa partida do Bugrão. Daqui a pouco o Guarani em campo contra o Retrô na Arena Pernambuco. Mande sua mensagem pra gente aqui na CBN no 19991869070 ou participe também pelo chat do YouTube no youtube.com/CBN Campinas. 4h36, as primeiras informações do Bugrão. O Bugrão que está em situação complicada no campeonato, está na zona de rebaixamento, mas tenta essa vitória fora de casa. Muito boa tarde, Antônio Lupe, as primeiras informações do Guarani. Tudo bem, Chaib? Boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN. É vencer ou vencer. O Guarani, que não consegue uma vitória na Série C nos últimos 3 jogos, precisa dos 3 pontos para sair da zona do rebaixamento. Pressionado, o técnico Marcelo Fernandes coloca em campo mais um time com algumas situações para tentar surpreender o adversário. Matheus Sarará hoje vai jogar com a camisa número 2. Mas esquece, ele não é lateral direito, vai jogar como se fosse um terceiro zagueiro. Quem vai fazer a ala direita é o atacante Luiz Miguel. Isaac está confirmado com a 9 e vai jogar ao lado de Rafael Bilu. No meio-campo, Natan, Giovani e Caio Melo. Alan Santos, que cumpriu suspensão na última rodada, retorna no sistema defensivo do Guarani, que tem 2 baixas para o jogo de hoje contra o Retrô. O goleiro reserva Fred Conte sofreu um desconforto na panturrilha e o atacante Denis Júnior teve um estiramento muscular na coxa e não foram relacionados para o jogo. O adversário do Guarani é um time novo, né? Apenas 9 anos de existência. O Retrô, que tá fazendo bonito, tá marcando seu nome já no cenário nacional, com inclusive eliminações para com times grandes na Copa do Brasil. O Retrô, a Fênix lá do Nordeste, tenta também se impor nessa Série C. E como vem o Retrô, Lupe? É, o Retrô que fez um bom campeonato pernambucano, né? Foi vice-campeão. Acabou perdendo o título para o Sport e na Copa do Brasil acabou surpreendendo o Fortaleza e eliminou o Leão do Pici nos pênaltis e garantiu vaga para as 8ª de final da Copa do Brasil. Além da classificação, colocou uma boa grana nos cofres. Só que na Série C, o Retrô ainda caminha com dificuldades. Tanto é que na última partida, perdeu jogando fora de casa pro Botafogo da Paraíba por 1-0 e vai em busca da reabilitação. Olho no Hadley. Ele, por enquanto, é o principal jogador do Retrô na temporada. Está confirmada com a camisa 8 da Fênix. Ele tem 25 jogos na temporada e já marcou 6 gols. 2 deles na Série C do Campeonato Brasileiro. O meia é nascido em Ribeirão Preto. É meu conterrâneo. É, parente, vizinho ali, praticamente um vizinho ali parente de cidade, né, podemos dizer. Deve ser torcedor do Botafogo do Comercial. Depois a gente pergunta pra ele, o jogador da Fênix do Nordeste do Retrô. Ele que tem a visão detalhada da partida. Carlão de Freitas está ao meu lado também com a opinião embasada. Mais um confronto do Guarani. Neste momento o Guarani 18º, 5 pontos, enfrenta o Retrô que tem 7 pontos na 15ª colocação. Confronto direto, Carlão de Freitas, muito boa tarde. Boa tarde, Fábio Chaib, boa tarde, ouvinte CBN, em especial o torcedor do Guarani, aflito, ansioso aí para mais uma rodada
da competição, da Série C, e o Bugre com esta responsabilidade, né, de fazer um bom jogo, de pegar uma rota diferente dentro da terceirona, só que enfrenta o Retrô, que também não vive um bom momento, né? Apesar desta campanha legal, importante que faz dentro da Copa do Brasil, a equipe tem caído aí na Série C do Campeonato Brasileiro, e não há mais tempo, não pode adiar, não tem negociação. É vencer ou vencer pro Guarani, enfim, pegar o embalo na Série C do Campeonato Brasileiro. Retrô e Guarani a partir das 5 da tarde aqui na CBN, na Arena Pernambuco. Arena Pernambuco é palco de Copa do Mundo, e para narrar um jogo em Copa do Mundo e palco de Copa do Mundo, nada melhor que um grande narrador também, Carlos Cabela, que tem a voz da emoção. Muito boa tarde, Cabela. Mais um jogo do Guarani, o Guarani tentando se recuperar na competição. Boa tarde pra você, Fábio Scheibe. Boa tarde a todos aqueles que estão ligados aqui no futebol da CBN Campinas. É verdade, vamos torcer muito para que o Bugrão conquiste esses 3 pontos, que seria muito importante para a sequência na Série C do Brasileirão, porque o Guarani está precisando ressurgir das cinzas como uma fênix. Ah, olha só. Nada melhor do que um jogo contra a Fênix para poder aí ressurgir. Tomara que dê certo, tomara que tenha um bom jogo para que a gente possa transmitir, meu caro Fábio Scheibe. Quantos graus lá no Recife, Cabela? Você tem essa informação? Nesse momento, 26. 26 graus, tá quente. Aqui tá friozinho, agora esquentou um pouco também, mas então um bom clima prestes a partida de daqui a pouco. O estádio é lá em São Lourenço da Mata, né? Cidade vizinha a Recife, mais um palco de Copa do Mundo, a Arena Pernambuco. 8ª rodada da Série C, que além de Retrô e Guarani, tem também ABC e Náutico. A partir das 5 da tarde, às 7h30 tem Caxias e Londrina. Amanhã, 7h30 tem Floresta e Itabaiana. Ainda hoje, na verdade, Floresta e Itabaiana hoje às 7h30. Amanhã tem Confiança e Brusque, 4h30 da tarde, 4h30 também para Tombense e Anápolis. Às 7 da noite, Maringá e Ituano. E Figueirense e Botafogo também às 7 da noite. A 8ª rodada se encerra na segunda-feira com 2 partidas. São Bernardo e CSA, e a Ponte Preta, líder da competição aqui no Moisés Lucarelli, enfrenta o Ipiranga, recebe o Ipiranga. Neste momento, o G8 da competição tem Ponte Preta 16 pontos, o Brusque é o segundo com 14, o Londrina o terceiro com 13 pontos ganhos, o Caxias é o quarto, tem 12, o quinto é o Maringá com 12 pontos, Ituano caiu para a 6ª colocação com 11 pontos, o São Bernardo é o sétimo também com 11 pontos, e o G8 se encerra com o Ipiranga, que está na 8ª colocação, tem 10 pontos ganhos. Como disse anteriormente, o adversário do Guarani, o Retrô, é o 15º colocado e está apenas 1 ponto da zona de rebaixamento. A zona de rebaixamento tem Figueirense na 17ª colocação, 6 pontos, o Guarani é o 18º, tem 5 pontos ganhos, e o Anápolis, o vice-lanterna, com 5 pontos ganhos. Na lanterninha da competição, o Confiança, com apenas 4 pontos neste momento. Tá rolando a final da Champions League, um jogão lá no Allianz Arena em Munique. O PSG vai batendo a Inter de Milão por 2-0, 42 minutos da primeira etapa. O PSG que tá conquistando dessa forma, né? A orelhuda, a Champions League, de forma inédita. Nunca foi campeão da Champions League. Com essa vitória parcial 2-0, vai assegurando esse título pela primeira vez em sua história. Uma grande partida, a gente tem o segundo tempo pela frente, você fica bem informado aqui conosco na CBN. Pela Série D, a Inter de Limeira está em campo, está empatando com o Operário do Mato Grosso do Sul, 0-0 fora de casa. Pela Série B, o Curitiba vai batendo o Avaí por 1-0, e pela Série A, daqui a pouquinho, às 6h30 da noite, tem Bahia e São Paulo, e às 9 da noite tem Vasco e Red Bull Bragantino. Pedindo a sua participação aqui conosco no 19991869070. Mande sua mensagem. Um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Tem Retrô e Guarani. Futebol Globo CBN, pode ligar. Aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Guarani Retrô. Futebol Globo CBN. Ei, tem uma notícia que vai te deixar nas alturas, literalmente. A Mega Promo Latam começou e dessa vez tem voos partindo de Campinas para destinos incríveis. Tem passagem a partir de R$140, acredita? Mas é por tempo limitado. Então já garanta a sua próxima viagem em latam.com. É a Latam conectando você, campineiro, com as melhores ofertas. Vem pra Mega Promo em latam.com.
A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Alô, estudante! Tá na hora de arrumar as malas. Estão abertas as inscrições do Virando Bicho 2025. E neste ano você concorre a um intercâmbio na América Latina. Inscreva-se grátis em virandobicho.com.br. Tá na hora de viajar. Tá na hora de virar bicho. Alô, estudante! Tá na hora de arrumar as malas. Estão abertas as inscrições do Virando Bicho 2025. E neste ano você concorre a um intercâmbio na América Latina. Inscreva-se grátis em virandobicho.com.br. Tá na hora de viajar. Tá na hora de virar bicho. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola. 4 horas e 46 minutos, restando 14 minutos para o início da partida lá na Arena Pernambuco, Guarani, Retrô e Guarani. Antônio Lupe, mais informações do Bugre. O grande personagem da última partida, perdendo o pênalti, Denis Júnior, foi até vaiado pelo torcedor, está fora da partida, Lupe? Está fora da partida, Fábio Scheibe. Segundo o comunicado da assessoria de imprensa do Guarani, Denis Júnior acabou sofrendo uma lesão muscular, um estiramento na coxa e por isso foi vetado pelo departamento médico. Além do Denis Júnior, o goleiro Fred Conte, com desconforto na panturrilha, também não foi relacionado. O goleiro reserva, caso tenha algum problema com o Andrei durante a partida, Andrei é o titular do Guarani, Emerson Júnior está com a camisa 12 no banco de reservas. No banco de reservas, também tem um garoto que pela primeira vez foi relacionado para o time profissional do Guarani, Marcelo Goulart Júnior. Marcelinho, camisa número 17, nasceu no dia 15 de dezembro de 2005, ele que é um dos destaques do Sub-20, natural de Morro Agudo, cidade que fica ali bem pertinho de Bebedouro, Ribeirão Preto. É uma cidade que tem como a economia a cana-de-açúcar, uma usina muito tradicional do estado, está instalada na cidade de Morro Agudo. Então, Marcelinho 17 pela primeira vez no banco de reservas. E hoje, Fábio Scheibe, dia 31 de maio, é um dia especial pro torcedor do Guarani, porque no dia 31 de maio de 1953, o estádio Brinco de Ouro da Princesa era inaugurado, a casa do Guarani. Hoje o Bugre joga longe, mas o torcedor quer que o dia 31 termine com comemoração. Além do aniversário do Brinco, a vitória contra o Retrô. Tá aí, então, parabéns à torcida bugrina, nação bugrina, mais um ano de aniversário do Brinco de Ouro que já viu muitas vitórias importantes do Guarani. É verdade que o momento não é tão bom, né, Carlão de Freitas? Mas a taba bugrina é histórica no futebol nacional. Ah, sem dúvida, né? É o Brinco de Ouro da nossa Princesa do Oeste, né? Um estádio maravilhoso de glórias, palco de seleção brasileira contra a Bulgária em 1989, palco de grandes jogos, como o recorde de público entre Guarani e Flamengo em 1982, grandes derbys, grandes vitórias do Guarani contra grandes clubes da capital, título de 78, título de 81, vice-brasileiro 86, ou seja, tantos jogos maravilhosos, tantas batalhas, né, vencidas, perdidas, mas de qualquer maneira é um estádio histórico, um estádio maravilhoso, um estádio belíssimo aqui da nossa cidade. Ô Carlão, e essa contusão do Denis Júnior, será que a gente tá vendo coisa demais aí além da conta, ou realmente o Denis Júnior, que foi personagem da última partida negativamente, tá realmente machucado? Ô Fabião, agora com essa situação, né, da gente não poder comparecer aos treinamentos, né, viver o dia a dia, vivenciar o ambiente, né, a semana de um clube de futebol, no caso o Guarani, fica difícil, né, fica muita palavra do clube, né, então de repente
às vezes naquela situação de querer poupar o atleta em virtude do que aconteceu contra o Figueirense, então põe uma contusão pra imprensa divulgar, ao invés de a gente ficar falando que ele foi afastado ou deram um tempo pra ele dar uma tranquilizada na cabeça. De qualquer maneira, a gente fica com a notícia oficial, né? Sentiu aí um desconforto e não vai pro jogo, mas com certeza, muita coincidência, né? Depois do pênalti perdido contra o Figueirense. Porém, o clube agora fica, né, sem a cobertura diária da imprensa, então fica numa situação até confortável, né, para divulgar uma notícia, no caso aí do Denis Júnior. E logo depois da partida contra o Figueirense, o Marcelo Fernandes disse que conta com jogadores que vão ser contratados, justamente que a cobrança tem que ser justamente quando estrearem jogadores novos nessa janela que se abre amanhã, inclusive, e essa próxima rodada, a 8ª rodada apenas daqui 2 semanas, contra o Itabaiana, o time pode ser cobrado porque terá novos jogadores. Será que o Marcelo Fernandes chega até lá, Carlão de Freitas? Então, a notícia que corre a boca pequena nos meandros do Brinco de Ouro é que, de repente, um tropeço não seria nada surpreendente uma saída do técnico Marcelo Fernandes. Aliás, essa notícia já vem umas 2, 3 semanas, estamos debatendo aqui, né? O Marcelo Fernandes, que acho que nem conhece a Francisco Glicério, a Norte e Sul, e já está ameaçado aí de demissão. Coisas do nosso futebol, eu espero que isso não aconteça, independente do resultado hoje, claro, né? A gente fala antes, de repente, uma circunstância do jogo, uma goleada, aí fica quase que inviável a permanência do treinador, mas em condições normais, ou uma derrota 2-1, 1-0, e aí sim, ou um resultado positivo, eu espero que o Marcelo Fernandes consiga aí mostrar o trabalho, continuar com o projeto à frente do Guarani. Você conhece tão bem também, Carlos Cabelo, Brinco de Ouro, lembrando que o Guarani joga apenas aqui 15 dias, né? A 9ª rodada vai ser apenas um dia 15 no domingo contra o Itabaiana. Seria um tempo também razoável aí, caso realmente aconteça essa demissão, para um novo treinador começar um trabalho com mais prazo, a longo prazo também, né? Mas o treinador anterior, ele teve 50 dias de prazo para preparar a equipe para a Série C, não mudou nada, não vai resolver. Eu acho que o problema não é treinador. A gente já tem falado isso em alguns jogos aí, que o problema não é só o treinador. Pode ser o treinador, também o treinador, mas não é só o treinador que é o problema no Guarani, infelizmente. É isso aí, a gente torce uma vitória do Guarani hoje para que isso seja passado para trás, o Marcelo Fernandes continue e possa mostrar o seu valor, o Guarani reaja nessa competição que está mais do que na hora, e nada melhor que uma vitória fora de casa, a primeira vitória fora de casa na competição, a segunda do Guarani na Série C, para a torcida bugrina realmente abraçar ainda mais a equipe e ter confiança no Guarani saindo da zona de rebaixamento. E como então vem o Guarani e o Retrô para essa partida daqui a pouco às 5 da tarde na Arena Pernambuco. Agora a ficha técnica completa do jogo. Futebol, vamos Guarani, sempre comigo, em todo campo que eu vou. A bandeira do preto e branco, símbolo do torcedor, Brinco de Ouro, a casa do Guarani, que hoje enfrenta o Retrô na Arena Pernambuco, já está pronto e escalado pelo técnico Marcelo Fernandes, com Andrei, camisa número 1 no gol. Na direita, não vai na direita, mas ele tá com a 2, Matheus Sarará. 3, Rafael. 4, Alan Santos. Meia dúzia, Emerson. 5, Natan. 8, Giovani. 10, Caio Melo. 7, Luiz Miguel. 9, Isaac. 11, Rafael Bilu. Repetindo a escalação do Bugre: Andrei, Sarará, Rafael, Alan Santos e Emerson, Natan, Giovani, Caio Melo, Luiz Miguel, Isaac e Bilu, o time titular do Alviverde. No banco, à disposição de Marcelo Fernandes: 12, Emerson Júnior. 20, Lucas Justen. 13, Léo Coutro. 14, Lucas Rafael. 16, Vinícius Cauê. 15, Vinícius Yuji. 17, a novidade do Sub-20 pela primeira vez no profissional, Marcelinho. 18, Michael. E 19, Raí Nascimento. Retrô! O time nasceu do amor da família pelo futebol, de pai pra filho. O embalo do frevo do hino do Retrô, que também já está pronto e escalado pelo técnico Iris José.
A Fênix vai a campo com 12, Volpe no gol. Na direita, 2, G. Deilson. Na zaga, 3, Claudinho, 29, Mendonça. E na lateral esquerda, com a meia dúzia, Salomão. No meio campo, 20, Gladson. 26, o senegalês Ibali. E 8, Hadsley. No ataque, 21, Marquinhos, 11, Fialho e com a 9, o mascote. Retrô definido pelo Iris José. Volpe, Gedeilson, Claudinho, Mendonça, Salomão, Gladson, Ibali, Hadsley, Marquinhos, Fialho e mascote. No banco, à disposição do treinador do Retrô, Paulo Gianesini. 5, Rômulo, 7, Fabinho, 13, Bruno Pérez, é aquele mesmo. 14, Gogó, 15, Walce, 17, Diego, 18, Richard, 19, Raine, 25, Eduardo, 27, Jonas e 28, Grafite. A arbitragem do jogo. Mourão, do estado do Maranhão. O auxiliar número 1 é o Elson Araújo da Silva e o 2, Rafael Costa Pinheiro. Todo mundo do Maranhão. Árbitro principal, Paulo José Mourão. O assistente 1, Elson Araújo da Silva e o 2, Rafael Costa Pinheiro. O comentário do jogo. Equipes escaladas, antes de passar para Carlão de Freitas, um abraço aqui para o Ivanildo Ceará e o Gustavo Cearazinho. Estão retornando de São Paulo pela rodovia dos Bandeirantes, dizem que o trânsito tá top, tá muito bom, estão ligados na CBN. Valeu, um grande abraço para eles. Também um abraço pro Robson Vitoriano, lá em Leme, e o Mauro Lemos. Vim pra cá, a Champions muito sem graça, já acabou. E agora a nossa Champions League, Carlão de Freitas, Guarani e Retrô. Verdade, Fábio Chab, é assim que temos que encarar, é a nossa Champions League. O Guarani precisa vencer o mais rápido possível, precisa dar uma resposta. A gente sabe que é até cansativo a gente ficar falando do Guarani todo jogo, precisa vencer, divisor de águas, tal, mas hoje mais do que nunca, porque a situação está apertando cada vez mais, a cada rodada o Guarani vai se complicando e hoje está na zona de rebaixamento, podemos encarar como um confronto direto. Algumas mudanças, né? O técnico Marcelo Fernandes traz a campo, mudanças táticas inclusive, com 3 zagueiros, o próprio Matheus Sarará jogando ali como um terceiro zagueiro pelo lado direito, já fez essa função em algumas oportunidades nesta temporada, colocando o Luiz Miguel como um ala direito, né? No último jogo contra o Figueirense, o Luiz chegou a atuar também nesta função. A novidade é o Isaac atuando como um falso 9, dando uma retaguarda no meio campo. Aliás, o Marcelo Fernandes povoou o meio campo realmente para neutralizar aí, para não deixar que a equipe do Retrô pense, para não deixar que a equipe do Retrô tome a iniciativa na partida. A gente espera um Guarani aguerrido, fortalecido e com espírito de vitória, porque assim a chance de conquistar os 3 pontos, ela fica mais perto, e espero que assim seja. Para Carlos Cabela comentar muitos iriguidum para o Guarani Futebol Clube, meu caro Fábio Chaib. Retrô e Guarani já em campo, o Guarani com a camisa 2, a bela camisa branca, e na narração de Carlos Cabelo, o Guarani buscando a 2ª vitória no campeonato, a primeira como visitante. É com você, Cabela! Legal, Fábio Chaib, uma ótima tarde a todos ligados, a todos que estão conectados aqui no futebol da CBN Campinas. Bola vai rolar daqui a pouquinho a bola rola na Arena Pernambuco para Retrô e Guarani pela 8ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Neste momento, as duas equipes fazem aquele bate-papo ali na intermediária de cada campo. O Guarani já terminou o papo, já está distribuído no gramado, o Retrô continua ali na conversa, a equipe pernambucana. Guarani que joga todo de branco hoje, né? Guarani que joga com o uniforme todo branco. Eu acho muito bonito esse uniforme do Guarani todo branco, viu? Bonita essa camisa campeã brasileira, né? Em 78, foi assim que o Guarani jogou contra o Palmeiras na ocasião, e isso é muito legal. Quem sabe um indício, né, Cabelinha? Pois é, e o Retrô de camisas azuis, com a gola amarela, calções amarelos também, né? Um azul belíssimo, né, Cabela? Bonito apenas, pra mim. Azul escuro, eu acho que igual do Remo, né? O nosso azul aqui do uniforme da CBN é muito mais bonito. Lembra muito o Cruzeiro, Fábio Chaib. Apita o árbitro! Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani Retrô. Futebol, vamos CBN.
A bola começa a rolar na Arena Pernambuco. Você vai acompanhar toda a emoção aqui no futebol da CBN Campinas. Retrô e Guarani, a 8ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Sai trabalhando a equipe do Retrô lá pelo lado direito. Vem carregando a bola, vai saindo do sistema defensivo. O Gedeilson joga a bola lá na frente com o Fialho. Faz a tabelinha. Gedeilson recebe de volta a bola, tenta a finta, vai pro gramado e anota a falta. O árbitro do jogo, senhor Paulo José Souza Mourão, maranhense. Para o jogo ali, tem falta para a equipe do Retrô lá pelo lado direito, vem bola para a área do Guarani. O torcedor do Guarani já começa a coçar a cabeça, viu, ô Lupe? É, porque bola parada é sempre um perigo. Lá do lado direito do ataque do Retrô, quem ajeita a bola é o camisa número 8, o Hadley, que é um dos principais jogadores do time pernambucano na temporada. Quem tá ali também é o Salomão, camisa número meia dúzia. São 2 jogadores do Guarani na barreira. Vem bola na área do Bugrão. Tá uma conferência ali, né, pra cobrança da falta ali, né? Tem, acho que é o Fialho de perna canhota e o Hadley de a camisa número 8 ali de perna direita. Todo mundo lá no meio da área. Vem bola pra grande área, tá autorizada a cobrança. Ficou pro Hadley. Ele faz o cruzamento, bola fechadinha, primeiro pau, desvio, pra fora do gol! Passa à frente no meio de todo mundo, na verdade ali, o Andrei caiu, não achou nada, a zaga do Guarani chegou na bola, passou por todo mundo, passou pelo atacante, vai pra fora, sai tirando tinta da trave direita do Andrei, vai pra fora, só tiro de meta, Lupe. Pane no sistema defensivo do Guarani, achei que o Andrei falhou, porque a bola passou por 3 jogadores do Retrô, quicou dentro da pequena área e o goleiro saiu todo desajeitado. Vem Guarani pro ataque. Bugrão no ataque, é lá pelo lado esquerdo, vem bola na frente. Fica pedindo ali uma falta, o árbitro já faz sinal que foi só na bola, recupera a bola a equipe do Bugre, já trabalhando mais uma vez, é lá pela esquerda, pintou, sassaricou de um lado, de outro ali o Bilu, precou na entrada grande, a 3 dedos, lançamento pro meio, sai o goleiro, Volpe. Pra fazer defesa e botar ordem na casa, já responde o Bugrão já, viu, Lupe? Mas a decisão errada do Rafael Bilu, demorou demais pra decidir o que fazer com a bola, mandou de 3 dedos, nas mãos do goleiro Volpe, ficou desesperado ali o Isaac que pedia a bola. Carlão de Freitas, 2 minutos e meio, um lá e um cá já. Mas assustador. Chamar atenção pro lance do Retrô, que foi o que levou mais perigo, né? Evitar estas faltas laterais, a gente sabe que essa bola aérea, ela decide muito o jogo, seria inadmissível, né? Tomar o gol com menos de 1 minuto de bola parada ainda, então muita atenção pro Guarani. O bom que realmente respondeu em seguida para mostrar pro Retrô, olha, não vou ficar apenas me defendendo não. Toca a bola a equipe do Bugre, vem ali pela intermediária com Caio Melo, joga a bola pro campo de ataque, volta com Caio Melo, já fez o passe o Isaac, encontrou o Luiz Miguel aberto pela direita, vem Bugrão pra cima, encarou a marcação, sassaricou, puxou perto da canhota, bateu fraquinho. Bateu com a Joanete na bola ali, viu, Lupe? Foi o Luiz Miguel, o mês de junho tá chegando, né? Começa amanhã, foi aquele traque de festa junina, sabe? Aquele bem fraquinho nas mãos do goleiro Volpe. Tem outro nome isso aí. Eu não posso falar agora, mas tem. Tem outro nome. 3 minutos e 20. Tá 0-0 o placar do jogo, comecinho de jogo da Arena Pernambuco, hein? Bugrão e Retrô, é o Bugrão e a Fênix em campo. Bola tá rolando lá na Arena Pernambuco, sai trabalhando lá pela direita o Gedeilson. Toca na bola ali pela intermediária, quem vem buscar é o Gledson. Faz o domínio, perto da direita, volta no campo de ataque, ali pela intermediária, o Ibali. Já recebeu, devolve mais uma vez com o Gledson. Para começar ali na zaga defensiva da equipe do Retrô. Vem, tenta chegar no campo de ataque, a zaga do Bugre faz o corte, ela vai sobrando aqui pela direita. Com o Rafael Bilu, ele fica reclamando de uma falta, o árbitro para o jogo, pega falta, é falta que favorece o Guarani pela direita, sem pressa nenhuma para fazer a cobrança, a equipe do Bugre, viu, Lupe? Olha que sossego que tá ali o Rafael, hein, o Lupe? Tá tranquilo, né, o zagueiro do Guarani, porque a falta foi no sistema defensivo, agora sim, ele olha lá pro ataque, observa o posicionamento dos jogadores, não tem ninguém. E é bola que vai ser quebrada pro sistema ofensivo do Guarani. Foi quebrado na cabeça do zagueiro da equipe do Retrô, que já faz o corte lá atrás. O Claudinho toca na bola, vem Fialho, faz o domínio, tenta escapar da marcação. 2 jogadores pra cima dele, escapa do primeiro, o segundo recebe falta. É falta mais uma vez que favorece a equipe do Retrô. Eu acho que é a 4ª falta em 4 minutos e meio. Jogo faltoso demais, viu, Lupe? Faltoso, e o árbitro, pelo visto, vai ter trabalho, né? O maranhense Paulo José Mourão, que é o responsável pelo apito. Público pequeno lá na Arena Pernambuco, até porque o Retrô é um time novo, mas que vem buscando seu espaço entre os grandões lá do estado de Pernambuco, por isso, poucos torcedores na Arena Pernambuco. Olha o Retrô, vem com o Hadley ali pela intermediária, domina, faz a proteção, foi puxado, é mais uma falta. Toque de 5 minutos, é mais uma falta marcada pelo árbitro, é falta pro Retrô, girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas.
Passamos de 5. É o primeiro tempo de jogo na 8ª rodada da Série C. Aliás, é o jogo que abre a 8ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Retrô. 0. Guarani. 0, Chaibe. Central da Bola. Intervalo de jogo lá em Munique, na Allianz Arena. O PSG vai vencendo a Inter de Milão por 2-0 e conquistando assim de forma inédita a Champions League, viu, Cabela? Futebol Globo CBN. Vai tocando a bola mais uma vez o Retrô na série com o Gladson. Ele faz de domínio, escapa da marcação que vinha pra cima dele ali. Olha que tava em cima dele ali, era o Isaac. Bota na frente, lançamento pra ninguém, forte mais, o Andrei só acompanha, bola pra fora. Tiro de meta que favorece a equipe do Bugre. Agora, Carlão, essa formação do Guarani aí tá com cara de ser um 3-5-2, mais ou menos isso? É, mais ou menos um 3-5-2, né? Formado ali com o Alan Santos, com o Sarará e com o Rafael Rodrigues. Luiz Miguel fazendo a ala direita, o Emerson à esquerda. De repente, como podendo transformar numa primeira linha com 4 zagueiros, mas por este princípio de jogo, com 3 zagueiros, o Alan Santos no centro, para dar um pouco mais de qualidade na saída de bola. Agora deu uma espanada bonita ali o tal do Rafael, hein? Deu um bico na bola, jogou pra fora do campo de graça, mantém Retrô no campo de ataque. Ali com o Ibali, já faz a abertura lá pela direita com o Gedeilson. Faz o domínio, carrega a bola, busca o espaço no campo de ataque, inverte a jogada, é aqui pelo lado esquerdo. Quem tenta fazer o domínio era o Salomão, consegue evitar a saída, faz o toque, recebe a bola de volta. O Salomão no sistema defensivo. Faz o domínio da perna da canhota, já bota no campo de ataque, lançamento foi feito ali, chegava ali pela intermediária, era o Mascote, não conseguiu o domínio. Guarani recupera a bola pra sair jogando mais uma vez ali pelo meio campo, vem aqui pela lateral direita com o Bilu, fez o passe, Luiz Miguel tabelou, devolveu errado, sai com Hadisley na recuperação de bola, na perna direita já faz o lançamento, joga no campo de ataque, quem sobe de cabeça é o Sarará para fazer o corte, briga pela bola o Ibali ali pelo meio campo, hein? O Ibali gosta do cartãozinho também, viu? Gosta do cartão amarelo, o Ibali recupera Natan para a equipe do Bugre. Sai trabalhando, sai jogando de novo a equipe do Guarani do campo defensivo. Lá pelo lado esquerdo, vai trabalhando ali. Ih, rapaz, tocou errado ali, hein? Saiu jogando errado ali o Sarará, volta a bola pelo meio ali com o Alan Santos, Natan vem com ela, adianta a marcação, equipe do Retrô. Sarará, mais uma vez, ajeita a bola, perna direita, despacha, no ataque, o lançamento é pela ponta direita para a chegada do Luiz Miguel, faz de domínio, coloca no gramado, encara a marcação, sassaricou pra lá, pra cá, preparou o cruzamento, perna canhota, na cabeça do zagueiro que faz o corte, tira o perigo da grande área, já responde a saída de bola da equipe do Retrô, que vinha ali pela intermediária, jogava ali com o Marquinhos, recebe a falta. É falta mais uma que favorece a equipe do Retrô, Lupe. No sistema defensivo, o Retrô tentou sair com velocidade pro ataque, mas o jogador, o camisa número 8, o Hadley, acabou sendo impedido pelo sistema defensivo do Guarani. A falta já foi cobrada 0-0 na Arena Pernambuco. Trabalha lá pela direita, sai jogando com o Gedeilson, bota a bola no ataque, a zaga do Guarani faz o corte, vem trabalhando mais uma vez a chegada no ataque ali pela intermediária com o Isaac, toca na bola, trabalha, Rafael Bilu, vem na armação de jogada, escorregou, a bola ficou fácil ali pro Gladson, ele domina, o Bilu briga pela bola, recuperou, ajeitou, fintou na frente da grande área, falta nele! É falta que favorece a equipe do Guarani a um passo da linha da meia-lua ali. Vai levar um perigo tremendo pro Volpe, Lupe. E o Gladson, camisa número 20, reclama uma barbaridade com o árbitro, alegando que foi puxado pelo Bilu na recuperação de bola. Porém, o árbitro deixou o jogo seguir e o Gladson teve que fazer a falta muito perto da grande área do Retrô, depois que o Bilu fez a recuperação de bola. Na verdade, a falta foi do Claudinho, camisa número 3. Falta perigosíssima a favor do Guarani. É bom momento pro Bugre no jogo. É, a falta vai levar perigo ali pro Volpe. Vai se ajeitando aqui pelo Bugre ali pertinho da meia-lua da grande área, hein? A chance é muito boa ali pro Guarani, mas tem que acertar o pé, né, Carlão? Tem que ajustar, né? O Caio Melo é o cara das bolas paradas. Fez o gol de falta contra o Maringá, mais ou menos ali, hein? O primeiro gol do Guarani na Série C, pode ser. Tem o Emerson por ali, o Caio Melo tá por ali também. Ali próximo a eles também. Quem tem mais ali? O Isaac tá por ali também, na cobrança da falta? Emerson. O Emerson tá ali de perna canhota e o Caio Melo de perna direita. Vai se ajeitando lá. É falta pro Guarani. Emerson na bola, perna canhota, bateu. Foi nocaute. Nocauteou um lá na barreira da equipe do
do Retrô, Lupe. Ah, pode chamar o resgate, porque do jeito que a bola veio, queimando, fortíssimo chute do Emerson, ela acertou em cheio no rosto do jogador que estava ali como segundo homem da barreira, e do jeito que a bola bateu na cara dele, ele foi pro solo. O jogo tá parado, preocupação com o jogador do Retrô e posse de bola pro Guarani. Tirando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 10 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo na Arena Pernambuco. O placar da CBN tá assim, ó. Retrô 0. Guarani Também 0, Chaibe. Central da Bola. Hoje pela Série A do Brasileirão, duelo de tricolores. O Bahia recebe o São Paulo às 6:30 da noite lá em Salvador. Às 9 da noite tem Vasco e Bragantino em São Januário. Futebol Globo CBN. Guarani vem pra grande área, cruzamento é feito, ela bateu. Ele bateu no Bilu, na verdade a bola bateu no Bilu, né? Ele não consegue fazer o domínio, o Retrô tenta sair jogando, bola pra fora. Arremesso é manual pro Retrô no comecinho de jogo, quase 11 minutos deste primeiro tempo, 0-0 placar do jogo. O jogador do Retrô ali botou na mão no posterior da coxa, parece que é o Fialho ali, viu? Já botou a mão no posterior da coxa ali, o camisa 11 da equipe do Retrô. Trabalha com o Natan, recuperação do Guarani lá pelo lado esquerdo, está jogando com o Sarará, toca na bola, vem buscar o jogo no sistema defensivo. O Luiz Miguel despacha pro campo de ataque, lá na ponta canhota, chega o Guarani, pinta o cruzamento, vem bola pra grande área, com o peito. Salomão, experiente, no recuo de bola ali pro goleiro Volpe, Lupe. Salomão, que é criado nas categorias de base do Guarani, teve oportunidades no time principal em 2017, chegou no Retrô em 2025, estava no futebol da Albânia. Tem jogador tá caído lá, da equipe do Retrô, bota a mão na cabeça ali, o jogador da equipe do Retrô, né? E olha, o cara do Retrô que tá com a mão na cabeça, caído lá no meio do campo lá, parece que foi choque de cabeça pelo jeito, né, Lupe? É, foi um choque de cabeça e levou a pior ali o jogador do Retrô, ele até coloca a mão na cabeça pra ver se está sangrando, mas aparentemente não tá não, o médico ali tá ao lado dele, o jogo tá parado, preocupação com o atleta da equipe pernambucana. Agora, ô Carlão, o comentário que se o Guarani tropeçar hoje frente ao Retrô, o Marcelo Fernandes vai embora, mas só com 5 jogos, Carlão. Essa é a maluquice do futebol brasileiro. Eu não concordo, eu estou com você no destaque quando você diz, Cabelo, que a mudança de treinador não é a solução dos problemas, né? O treinador tem culpa? Tem, claro que tem. Mas eu acho que é um combo de problemas hoje o Guarani, né? E eu acho que mandar o treinador embora não é a solução. Só que no futebol, às vezes, o errado dá certo, né? Aí o próximo treinador chega, ganha 1, 2 jogos, pronto. Fizemos a coisa certa. Mas o ideal é a manutenção do Marcelo. Tem um detalhe, né? Agora, a janela vai ser aberta a partir de segunda-feira, de transferência. Aí vem o treinador novo, contrata esses jogadores novos. O cara vai bem, tá vendo? O Marcelo Fernandes era ruim. Não deu nem tempo para trabalhar. A filosofia do Marcelo está sendo implantada aos poucos, tem erros, sim, mas, pô, deixa o cara molhar o bico, né? Não deu nem. É início de trabalho ainda. 13 passados deste primeiro tempo, 0-0, o placar do jogo, vem Retrô pro campo de ataque, o lançamento foi feito lá pela direita, chega Sarará, coloca a bola a cabeça na bola ali para fazer o domínio, despacha em direção ao campo de ataque, ela para no meio do caminho, fez o trabalho mais uma vez o Natan, domina a bola ali pelo meio, gira o corpo, tenta a finta, tem marcação em cima dele, é do Hadley e o Natan comete a falta, hein? Ele perdeu a bola, cometeu a falta para matar o jogo ali, é mais uma falta, favorece a equipe do Retrô, viu, Lupe? Saiu jogando errado o Natan e perdeu a bola num local bem perigoso do campo, foi obrigado a fazer a falta em cima do camisa 8, o capitão da equipe, o Hadley. Falta a favor do Retrô e, pelo visto, vem bola na área do Guarani. Vai fazer o levantamento, o Retrô, vai todo mundo lá pro meio da grande área. Mais uma vez, o torcedor do Guarani coça a cabeça, mas a cobrança foi ruim, foi pra fora. Só de metro favorece a equipe do Retrô. Você tá falando, hein? Foi péssimo a cobrança. A gente falava do Matheus Sarará, que em alguns momentos da temporada ele foi utilizado como um lateral direito, ora como um zagueiro pelo lado direito, mas o posicionamento da defesa do Guarani tá o Rafael pela direita, o Alan Santos por dentro e o Sarará pelo lado esquerdo. Vai mais uma vez o Bugrão ali pelo meio, vem com o Giovani, ele tenta fazer o domínio perto da bola, recuperou o Hadley, botou na frente pra ninguém. O Fialho olha pra ele, abre o braço e fala assim, pô, assim também não dá, né? Bola foi lá com o Andrei, que sai jogando pro Bugrão ali pelo meio, perigosamente. Com o Natan, já faz a abertura com o Sarará, tudo isso no sistema defensivo. Sarará faz o domínio, tem a pressão da marcação do Retrô pra cima. Bola vem pela direita, dessa vez é com o Rafael, tenta a finta, Fialho, chegou, apertou, o Guarani vai se complicando. O Guarani vai se complicando de uma certa maneira ali,
Olha, Lupe, não dá assim também não. Avisa lá, Lupe. Mas tem que entender que Tô tentando. O momento do Guarani é difícil. Os jogadores estão sem confiança e tenta sair jogando de uma forma arriscada. Perdeu a bola, vem Retrô. Vai Retrô mais uma vez brigando, chega Luiz Miguel também brigando pela bola, fica caindo camisa 7 do Guarani sentindo, trabalha mais uma vez o Gladson, devolve a bola aqui pela esquerda com o Salomão, briga por ela, vem por baixo pra fazer a roubada o Caio Melo, já toca no Bilu, rola com o Isaac, ali pela intermediária, encarou a marcação, botou lá pela ponta canhota, o Emerson se apresentou, preparou, cruzamento nas mãos do goleiro Volpe. Bota ordem na casa da Fênix, meu caro Lupe. Isaac foi quem ficou com a bola e fez a abertura pro meia dúzia, o Emerson do lado esquerdo, só que o cruzamento não foi legal. Nas mãos do goleiro Volpe, tranquilo fez a defesa. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, 15:30. Primeiro tempo de jogo, Série C do Brasileirão, placar da CBN tá assim, ó. Retrô 0. Guarani também 0, Chaibe. Central da Bola. Na final da Liga dos Campeões da Europa, 10 minutos da segunda etapa, o PSG segue vencendo a Inter de Milão por 2-0. Hakimi e Doué marcaram para os franceses. Por enquanto, é a taça inédita para o PSG, viu, Cabela? Já chegamos a 16 minutos, tá 0-0. Placar do jogo na Arena Pernambuco. Já tem jogador, ele tá com a camisa rasgada ali, é isso mesmo, Lu? Porque eu enxerguei, gola, rasgou a gola do jogador da equipe do Retrô ali, tá caída, pendurada da camisa. A gola da camisa do Retrô, ela é meio retrô, né? Se você me entende, é um pouquinho antiga. Literalmente é retrô por inteiro. Exatamente, Né? Então ela dá a sensação que é rasgada. Eu não vi não, aparentemente é o detalhe da camisa. Tá bom, então é o Fialho, ele tá bravo pra caramba, esse Fialho tá bravo hoje, hein? Toca a bola mais uma vez, o Guarani que vem pro campo de ataque lá pela esquerda com o Emerson, recebe de volta, é o Isaac, lá na ponta canhota, Isaac, como sempre, fez um lançamento péssimo, bola pra fora, tiro de meta, Lupe. De 10 não dá, de volante não dá e de atacante, pelo visto, também vai ficar sem condições de jogo. Será que não dá como goleiro? É só tentar, né? O segundo passe, assim, é complicado que ele dá. Na primeira, naquele contragolpe quase que mortal que o Guarani ensaiou, ele deu o passe pro Emerson, o Emerson fez o cruzamento, mas ele deu no tempo errado, ele deu muito na frente pro Emerson, então talvez a falta de confiança, não sei, mas o Isaac não consegue se acertar. A gola tá rasgada na parte de trás, não é o detalhe da camisa do Retrô. Mas ali eu acho que o árbitro nem percebeu, por isso não pediu pro Fialho trocar a camisa não. Trabalha mais uma vez, o Retrô vem pro campo de ataque, o Claudinho faz a tabela, bola jogada de volta, o zagueirão se apresentou lá, Gedeilson, batida de fora da área pra fora do gol. Sai à esquerda do Andrei ali que se atirou na bola, só acompanhou a saída, tiro de meta para o Bugrão, Lupe. E agora o Gedeilson também contou um pouquinho com a sorte, porque a bola quicou, passou pelo atleta do Guarani e mesmo de muito longe, ele resolveu arriscar. A bola passou perto do gol defendido pelo Andrei, que estava na bola. Tiro de meta para o goleiro do Guarani. 0-0, placar do jogo, 17:50, tá lá o Andrei para fazer a batida do tiro de meta. Vai se ajeitando lá o goleirão, despacha a bola pro campo de ataque, bota lá na frente, lá no campo de ataque, lá na ponta direita pro Luiz Miguel, ele recebe, domina, fez o passe ali pela meia, Caio Melo, dá um tapa na bola mais atrás, quem se apresenta, ou pelo menos tentava se apresentar ali, era o Natan, briga pela bola, ela sobra com o Alan Santos, já bota a bola pro lado esquerdo, lá do outro lado vem trabalhando a equipe do Guarani, mais uma vez, bola lá atrás, começa do sistema defensivo, mais uma vez a equipe do Buc, que não consegue chegar bem no ataque, né? Chega até no intermediário de ataque, ele ali, ó, Luiz Miguel, recebeu bem a bola, na ponta direita, encarou a marcação, jogou pela meia, o Isaac, abriu, Caio Melo, recebe a bola, faz o domínio, vai buscando alguém para fazer o passe, ninguém se apresenta ali, perde a bola. Recupera a bola, ali o Gladson, toca na bola pro Fialho, faz o domínio, carrega, botou pela meia, Hadley, tenta a finta, marcação para cima dele e a falta anotada. Mais uma falta cometida pelo jogador do Guarani, ali pelo meio campo, tá sentindo o Hadley ali no meio campo, viu, Lupe? A falta foi do camisa número 4, o zagueiro Alan Santos, mas a bobeira da jogada foi do 10, do Caio Melo, que perdeu a bola e originou essa jogada, esse contra-ataque da equipe do Retrô. Por isso, o Alan Santos teve que fazer a falta no meio-campo. Falta para a equipe pernambucana, falta pro Retrô. 19 minutos passados, tá 0-0. É falta pro Retrô ali pelo círculo central do gramado. Vem bola pro ataque, não, prefere recuo. O Gladson, ele recua para começar de novo lá com o Claudinho. Toca na bola pro Gedeilson. Despacha pro campo de ataque, lá na ponta direita. Ele buscava lá na ponta direita a chegada do mascote. Quem chega antes dele é o Sarará. Pra dar um bicão na bola e joga pra fora do campo. É manual pra equipe do Retrô. Tá 0-0, placar do jogo.
Vamos chegando na metade do primeiro tempo. Trabalha mais uma vez o Retrô, chegava no campo de ataque, ela sobra com o Natan, recua com o Sarará, que volta a bola lá no sistema defensivo com o Andrei. Aperta pra cima dele. O Fialho, mas tem jogador caído. Lá do outro lado, o árbitro tá dando uma falta, é isso? Essa que é falta pra equipe do Guarani, né, Lupe? Aparentemente ele só pediu pra esperar ali pra ver o que tava acontecendo com o Ibali, mas tá tudo bem com ele. Posse de bola pro Guarani e a falta realmente foi marcada. Na verdade, acho que o impedimento da equipe, do ataque da equipe do Retrô. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 20 minutos deste primeiro tempo de jogo. Arena Pernambuco, 8ª rodada da Série C. E o placar da CBN tá assim, ó. Retrô 0. Guarani Também 0, Fábio Scheibe. Central da Bola. Pela Série D de dado, Nova Iguaçu 1, Portuguesa também 1, já encerrado em andamento. A Inter de Limeira vai empatando com o Operário Mato Grosso do Sul fora de casa 0-0. Daqui a pouquinho tem Água Santa e Maricá. Agora, Carlão, a gente falava do Guarani que teve alguns lances no início da partida, acho que até os 10 minutos, um pouquinho mais talvez, o Guarani ainda tentava chegar, agora não consegue passar da intermediária pela marcação do Retrô. O jogo não anda, né, Cabela? Não temos finalizações aqui, 2 finalizações, uma do Retrô com perigo 1 minuto, o Guarani respondeu logo na sequência com o Luiz Miguel, e agora o Gedeilson, jogo muito truncado de meio campo, um jogo amarrado, né, com muitas faltas, não flui, até agora a partida não flui, nem pelo lado do Guarani, também pelo lado do Retrô. Guarani vai tocando a bola lá pela esquerda, Sarará, perto da canhota, rola a bola com o Caio Melo lá na ponta esquerda, tenta o lançamento, bola corre em cima da linha, vai saindo lá perto da lateral, a lateral que favorece a equipe do Retrô, 21,5. Faz a cobrança ali, o Claudinho recebe, domina, coloca, não, o árbitro falou a cobrar falta, foi uma falta dada pelo árbitro, Claudinho, já despacha a bola pro campo de ataque, joga pra fora, de graça, se tá mal pro Guarani, tá péssimo também pro Retrô, hein? Meu Deus, faz o arremesso manual, o Bugrão fica com ela lá pela direita, o Rafael Bilu devolve para começar de novo o sistema defensivo do Guarani, vai trabalhando ali pela intermediária, Caio Melo, bota na frente, Bilu recebe, domina, tenta a finta, vai no gramado, pede falta, uma briga de foice no escuro ali pelo meio, agora uma falta em cima do Gedeilson, que favorece o Retrô no sistema defensivo, viu, Lupe? E a falta foi do Emerson. O Emerson acabou pisando ali no tornozelo do lateral direito da equipe do Retrô, o Gedeilson, e o árbitro acabou pegando a falta para a equipe do Retrô. Falta no sistema defensivo, o Gedeilson tá caindo, sentindo fortíssimas dores no tornozelo. Metade do primeiro tempo, 0-0. Gedeilson continua caindo, vai se levantando lá com a ajuda do árbitro e também do Claudinho, né? E a gola do rapaz continua rasgada, pois do 11, o Fialho. É. E é na parte de trás, o árbitro ainda não percebeu. Quando perceber, aí ele vai mandar trocar. Mas essa é uma função, por exemplo, do quarto árbitro, que tá ganhando pra ajudar o árbitro e não tá fazendo o trampo dele. E o interessante é que o Fialho joga bem à frente do quarto árbitro ali, viu, Lupe? Bem à frente dele ali. Mas será que o quarto árbitro não enxerga de longe? Tem isso também, às Eu vezes. acho que ele não conhece de moda, então ele acha que a bola é moda. Pode entendeu? ser, pode ser. Isso, pode é uma moda retrô, né? É uma moda retrô, exatamente. Salomão trabalha pela esquerda, vem Retrô pro campo de ataque, o lançamento foi feito, chega pelo meio do caminho, Alan Santos para fazer o corte, briga pela bola, o Guarani na recuperação, Bilu, pela direita, ainda no campo defensivo, fez o toque ali com o Natan, botou na frente pro Isaac, Isaac, sendo Isaac, perde a bola, toca a bola ali no sistema defensivo com o Gedeilson, faz a finta para cima do Emerson, que estava se atirando lá no ataque, lá na ponta canhota, ela sobra ali com o Hadsley, vem pelo campo de ataque com o Ibali, faz o domínio, volta a bola ali pela intermediária, na perna da canhota, dominou, rolou pelo lado esquerdo, vem pro campo de ataque, vem se apresentando a equipe do Retrô, cruzamento na área, desvio de cabeça para fora do gol. Subiu lá em cima para fazer o desvio, Fialho, a bola foi para fora, só tiro de meta, Lupe. Jogada que veio pela esquerda com o Salomão, ele levantou a cabeça, fez o cruzamento. O Fialho foi muito esperto, antecipou a zaga do Guarani, só que a bola veio muito alta. Cabeceou por cima da meta defendida pelo Andrei. Tiro de meta pro goleiro do Guarani. Tem gol, meu caro Fábio Scheibe, gol com cara de título. Tem gol na final da Champions League, da Liga dos Campeões da Europa, é gol do PSG, do PSG, o terceiro gol. Agora PSG 3, Inter de Milão 0, gol de Doué, o segundo gol do Doué na partida. O primeiro foi de Hakimi. O PSG é muito perto do primeiro título da Champions. Volta agora ainda o ataque, descendo o Luiz Miguel, não consegue, domina, a bola vai pra fora. Só arremesso manual pro Retrô.
ali do lado esquerdo, quem chega para fazer a cobrança é o Salomão. 24 minutos e meio deste primeiro tempo, tá 0-0. Arremesso manual cobrado para a equipe do Retrô no campo. Ainda não, né? Tá lá o Salomão. Agora sim, vai lá, Salomão. Fez a cobrança, joga a bola ali com o Fialho, chega rasgando por baixo ali para fazer o corte. O Salomão, mas chega dividido para cima dele. O Luiz Miguel arremessa manual para a equipe do Bugre. Próprio Luiz Miguel faz a cobrança, joga pro Isaac. O zagueirão cortou errado, sobrou com Caio Melo. Não consegue dominar, ela volta com Bilu, tenta a finta, perde a bola. Recupera Hadley, faz o break, escapa da marcação do Caio Melo, já despacha pro campo de ataque, lançamento é feito, Sarará, de cabeça escora, recupera o Guarani, vem pro campo de ataque, vem trabalhando, vem ali pela meia com Giovani, já abre lá pelo lado esquerdo com o Emerson, faz o domínio, na perna da canhota, recua com o Natan, tem um tapa na bola pelo lado esquerdo, vem o zagueirão pro campo de ataque, Rafael, faz a abertura, renta na tela do campo com o Luiz Miguel, chega a marcação pra cima dele, já encontra o ataque, mas sobe a bandeira. Sobe a bandeira, o lançamento era pro Isaac ali atrás da zaga, era realmente atrás da zaga, porque o Isaac estava na banheira, Lupe. Mas estava muito na banheira e ele observou ainda o posicionamento e mesmo assim ficou na frente da linha de defesa da equipe do Retrô. Posse de bola pro time pernambucano, 0-0. Fala, Fábio Scheibe, tem mensagem aí? Tem mensagem, a Sonamara tá pedindo uma vitória do Guarani a qualquer custo nesta tarde, uma vitória para se recuperar na competição. A Sonamara tá no Guanabara, já o Luiz Bugrino tá descrente da equipe, acha essa equipe muito ruim, o time é horrível, mais uma derrota segundo ele aqui. Um abraço pro Derivaldo Souza, sempre conosco aqui na CBN. Agora, Carlão, Caio Melo, Isaac, quem mais que a gente pode pôr no pacote aí, que jogo passa, jogo começa, jogo acaba, eles não vão pra frente, não conseguem ajustar em campo, cara. E são os jogadores responsáveis pela criação de jogadas, né? O Isaac não consegue aparecer, seja como um atacante, seja como um meia, o cara para desequilibrar as ações para o Guarani. Caio Melo ali é um segundo volante com lampejos de meia, mas também com algumas dificuldades na criação. O Guarani não consegue finalizar a jogada, tem muita dificuldade, não arremata de longa distância, não cria jogadas de ultrapassagem pelas laterais, ou seja, difícil, né? Difícil, pode ganhar o jogo tranquilamente, estamos com 26 do primeiro tempo, mas não consegue finalizar. A única finalização foi aquela resposta do Guarani com o Luiz Miguel aos 2 minutos de jogo, então muito pouco para uma equipe que necessita do resultado. No último jogo do Guarani, o Denis Júnior perdeu o pênalti, foi mal no primeiro tempo, no segundo tempo o Samuel entrou, foi inexistente em campo. Tem centroavante no banco de reserva do Guarani, Lupe? Tem o Raí Nascimento, que é atacante, o Maicon também é atacante, né? O Marcelinho, jogador de ataque também, mas mais pelos lados. São esses os jogadores pro sistema ofensivo no banco de reservas. Não tem opção também, né? Então, e garotos, né? O garoto, ele pode aparecer, ele, né? De repente, ele surge e tal, mas é um garoto. Mas se colocar na frente do Iveranguinha pra jogar bola. Ele é um garoto. Contra o Figueirense, por exemplo, o Michael teve problemas, e isso é normal da idade, né? Entra numa fogueira danada, mas com poucas opções também para mudar a partida, né? Para tentar mudar esse panorama aí. Trabalha mais uma vez o Guarani na recuperação de bola, vem pro campo de ataque, lançamento foi feito, chega Ibali para fazer o corte, para dominar, sai jogando aqui pela esquerda, dá um tapa na bola, lançamento era pro Marquinhos, chega a zaga do Guarani, faz o corte, joga para fora do campo, arremesso manual já cobrado pelo Salomão, começa de novo lá no sistema defensivo com Mendonça, bola passa por ele, vai sobrando com Volpe, o goleiro, já toca na saída com Gledson, ali à frente da grande área, Caio Melo adianta a marcação para fazer a pressão, ali a bola volta lá com Volpe. Lá na marca penal, ele fica com ela, procurando alguém para sair jogando, hein? Procurando alguém para buscar o jogo. O goleiro Volpe, perna direita, busca alguém pro passe. Ele não pegou a bola ainda, então pode esperar quanto quiser ali. Não tem 8 segundos ali não. Despacha a bola pro campo de ataque, lançamento foi feito. Tem desvio de cabeça, ela vai sobrando o Marquinhos, chega por baixo para fazer o corte, o Alan Santos. Na perna direita, despacha pro campo de ataque, sobe de cabeça o Mendonça para fazer o corte, briga por ela. Ela sobra com o Bilu, mas com a mão o Bilu faz o domínio. Ele fica mostrando o peito ali, o árbitro anota a falta, é falta, mais uma para a equipe do Retrô, meu caro Antônio Lupe. Bilu não concorda, e realmente a bola pegou ali no peito, mas ele estava com o braço levantado, pode ter pegado ali um pouquinho no braço direito do atacante do Guarani, falta já cobrada pelo Retrô. Vamos chegando a 29 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo, Guarani vem pro ataque, lançamento lá pela esquerda, o Emerson se apresentou bem, preparou, bateu direto pro gol, Siriguido! Guarani! Do Bugrão Emerson! Guarani! O toque
toque do Isaac, rolou a bola lá na canhota. O goleirão Volpe, ele ia saindo imaginando um cruzamento, a bola meio fechadinha. Na volta não conseguiu fazer a defesa na estufa rede. A 29 minutos desse primeiro tempo, Emerson chutou rasteirinho no canto direito do goleiro Volpe. Estufa a rede, deu ziriguidum pra ele. Emerson, 1 pro Guarani, nada pra equipe do Retrô, Lupe. E uma recuperação de bola do Guarani. O Isaac acabou recebendo e observou muito bem a passagem pela esquerda do Emerson, que foi praticamente até a linha de fundo. Olhou pra área, viu que não tinha ninguém e resolveu arriscar de perto da esquerda, um chute forte. O Volpe até chegou a tocar na bola, mas quando viu, ela estava no fundo da rede. Emerson, camisa meia dúzia, marca o segundo gol dele na temporada, o primeiro do Bugre no jogo. Tá no placar da Arena Pernambuco, Guarani 1, Retrô 0. Tá na frente o Bugrão, vem Retrô, bola pra grande área, cruzamento feito, tem desvio de cabeça, bola pra fora, tiro de meta que favorece o Bugrão. Carlão de Freitas, no lampejo do Isaac, ele conseguiu encontrar o Emerson. Também se não passa pro Emerson essa bola aí, tinha que ir lá dar uns tabefe nele também, viu? Ufa, mas até que enfim saiu essa jogada. Acorda? Semelhante àquela que ele fez com o Emerson, só que agora o passe foi no tempo, no passe certinho, a ultrapassagem do Emerson e a finalização. Finalizar a jogada, isso é importante e o Guarani mostrou isso com o Emerson, tendo coragem, tendo personalidade e qualidade pro arremate. Quem sabe a partir dessa jogada possa o Isaac traçar um novo caminho no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Trabalha o Retrô na recuperação de bola, brigando ali pelo meio, no bate e rebate, a bola sobra com o Giovani, deu um tapa na bola mais atrás ali com o Alan Santos, já faz a abertura pela direita, na verdade era o Rafael ali, Luiz Miguel vem buscar o jogo, faz o domínio, toca no Bilu, encara a marcação pra cima dele do Mendonça, Caio Melo, Isaac, faz o domínio mais uma vez, marcação encosta, deixa do lado, curtinho, com o Bilu, encontra ali pela intermediária, era ali, tem os dois volantes ali pelo meio, Giovani e o Natan estavam por ali, nenhum chegou na bola e agora falta do Caio Melo, é falta que favorece a equipe do Retrô, Lupe. E a falta foi praticamente no meio campo, em cima do Hadley, camisa número 8, que é o motorzinho da equipe do Retrô. O jogador do time pernambucano pediu o amarelo pro Caio Melo, só que o árbitro só na conversa. Falta cobrada, teve desvio, bola pra fora, arremesso é manual pro Retrô. Salomão tá ali na cobrança do manual, ele busca alguém pra fazer o passe, ele deu a reversão ali, né? Tem alguém pedindo substituição ali, hein? Mandou um pouquinho mais atrás, alguém já pediu troca ali. Vem pro ataque, lançamento feito, sobe. Rafael de cabeça, faz o quarto, briga por ela. Mascote, toca na bola, sobrou pela meia, batida de fora da área do Ibali. Longe do gol, só tiro de meta, Lupe. É, o Ibali, camisa número 26, ele é senegalês, ele veio pra base do São Paulo, mas teve poucas oportunidades. Jogou o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira e reforçou o Retrô para a Série C do Campeonato Brasileiro. Tiro de meta para o Andrei após a finalização do Ibali. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 32,5, primeiro tempo de jogo. Série C do Campeonato Brasileiro, placar da CBN tá assim, ó. Retrô 0, Guarani 1 para o Bugrão, Fábio Scheibe. Central da bola. Na final da Champions League virou goleada, 4-0 para o PSG, 32 minutos da segunda etapa, o PSG conquistando pela primeira vez a Champions League, 4-0 diante da Inter de Milão. Futebol Globo CBN. Tem arremesso manual, Bugrão aqui pela direita, o Luiz Miguel tá ali. Ameaçou fazer a cobrança, esperou, olhou de um lado, esperou alguém chegar, quem chegou por ali foi o Bilu. Só que o Bilu já chegou e botou um bico na bola. Volta a bola pra fora, só que agora o arremesso é de graça pra equipe do Retrô. 1-0, o Bugrão tá ganhando. 33,5 desse primeiro tempo. Mendonça, na bola recuada lá com o Volpe. Toca na bola, Gladson. Vem buscar ali a frente da grande área. Sai jogando o Retrô. Vem buscando espaço, tentando chegar no campo de ataque. Perde o jogo. Bugrão tá ganhando. 1-0. Bota no campo de ataque. Lançamento foi feito ali pela meia. Quem brigou por ela foi o Marquinhos. Tentou jogada com o Hadley. Ela sobra com o Rafael, zagueirão. Inverte a jogada lá do outro lado que chega o Gedeilson. Toca na bola. Retrô tenta sair jogando, briga por ela o Guarani no meio campo, vem Hadley na dividida, sobrou com o Isaac, levantou a cabeça, o passe é feito, o Bilu entrou na área, bateu Giriguido! Guarani! Mais uma
uma bola enfiada do Isaac. Botou Bilu na cara do Volpe. Na saída do goleiro, tocou no canto esquerdo, estufando a rede a 34 minutos deste primeiro tempo. O Guarani amplia o placar na Arena Pernambuco. O Bugrão tá bonito na frente. Rafael Bilu. 2 pro Guarani, nada pro Retrô, Lupe. Os jogadores do Retrô ficaram pedindo uma falta na origem do lance, só que o árbitro mandou a jogada a seguir. O Isaac foi muito esperto, camisa 9, mas hoje tá parecendo um 10. Garçom deu assistência pro Rafael Bilu. Ele ficou de frente pro gol e de perna esquerda tocou na saída do goleiro Volpe, mandando a bola pro fundo da rede. Rafael Bilu marca o 3º gol dele na temporada, o 2º do Bugre no jogo. Tá no placar da Arena Pernambuco. Retrô 0, Guarani 2. Ô, Carlão de Freitas, isso é pra queimar a língua do narrador e do comentarista que tava, digamos que, enchendo o saco do Isaac até agora. Não, mas não é queimar a língua, não. Ele não estava apresentando um bom futebol. E a gente cobra de quem tem condições para dar. Tanto é que eu disse, a partir do primeiro gol, que quem sabe uma nova fase do Isaac. E é isso que ele tem que apresentar. É o cara que foi contratado para ser diferente, é o cara que foi contratado para ser o organizador, para ser o mentor desse meio-campo. E hoje, pela primeira vez, ele está fazendo isso e com maestria. Deu um belo passe pro Bilu, Bilu finalizou bem. E o Guarani, depois do primeiro gol, vai fazendo uma partida segura, os espaços vão se abrir. Não sei não, é um placarzinho até mais elástico, viu, Cabela? Vem Retrô pro campo de ataque, Bali lá pela direita, cruzamento, na grande área, passou por todo mundo, vai chegando pro Salomão pela esquerda, devolve no meio da área, tem o corte da zaga do Guarani. Ela sobra pela direita. Giovani estava por ali, dá um bicão na bola, joga para fora do campo. Arremesso é manual que favorece a equipe do Retrô, tem pressa. Na cobrança, Hadisley fica com ela, foi empurrado, recebe falta. Jogo tá parado, é falta pro Retrô, Lupe. E a falta foi do Luiz Miguel, camisa número 7, bem pertinho do banco de reservas, onde o Marcelo Fernandes está desesperado ali, orientando a equipe. Agora tem ali um empurra-empurra, é o Rafael com camisa número 20 com o Gledson. O clima não tá nada legal entre os jogadores do Guarani e também do Retrô. A falta tá marcada, o Hadisley já tá com a bola. É falta pro time pernambucano e vai mudar, hein? 2:27, saiu o Gedeilson tá sofrendo uma barbaridade ali pelo lado direito e troca o técnico Willis José. Entra o 27, o Jonas. Jonas é aquele mesmo, hein? Esse Flamengo, entre outros times, 27, Jonas, volante, tá no jogo no lugar do Gedeilson. Mas ali não mostrou o Gedeilson saindo não, viu? Pareceu o Ibali, né? Pareceu o Ibali, né? A placa tava 2, hein? Tava 2 também, isso. Vem pra ataque o Retrô, cruzamento da grande área, sobe a zaga pro do Guarani, faz o corte e joga a bola pra fora, escanteio. Pro Retrô é lá pelo lado direito, escanteio pra equipe pernambucana, Lupe. Escanteio pelo lado direito, já vou confirmar aí, porque o Ibali também aparentemente não tá por ali, mas a placa mostrou o número 2. Já confirma a troca, o Jonas tá em campo. Pois é. Era o 2, eu tô vendo coisa agora. Vem bola pra grande área, cruzamento feito, sobe a zaga. Eu tô louco. Não dá nada. Pois é. Louco você não está, Lupe. Trabalha mais uma vez a equipe. Sumiu mesmo, Eu ainda vou esperar. Ele sumiu mesmo, olha lá. Não, era ele que tá saindo. Vai trabalhar. Não, o Gedeilson está ali, ó. Número 2, agora deu passe ali, tá errado. Nossa, que vai coisa trabalhando mais uma vez ali o Salomão, tentando o toque na bola, briga por ela. Bola volta com o Salomão. Levanta a cabeça, toca mais atrás. Olha o Gedeilson aí, ó. Gedeilson com a bola dominada. Então vamos lá, saiu o Ibali com a 26. Eu tava errado, hein? Falei que eu tava errado? Ibali 26 foi embora, entrou 27 Jonas. Pois é. E o quarto árbitro também errou. Errou todo mundo ali, né? Errou a placa, o quarto árbitro. O gerador de caracteres, todo mundo errou. Trabalha a bola mais uma vez, vem pro campo de ataque, Bilu, bola pra fora. Último toque do Bilu, tiro de meta pra equipe do Retrô. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, 38 minutos e meio. Bola rolando, primeiro tempo de jogo. Na Arena Pernambuco, o placar da CBN tá assim, ó. Retrô 0. Guarani. O Bugrão tem 2, Fábio Scheibe. Central da bola. Com esses 2 gols marcados nessa partida, o Guarani chega a 6 gols marcados na competição nessa Série C em 8 jogos disputados. Mas o mais importante, o Guarani subindo para a 15ª colocação, fora da zona de rebaixamento, com 8 pontos ganhos.
Futebol Globo CBN. Vai tocando a bola a equipe do Retrô mais uma vez, é lá pelo lado direito, tenta o lançamento, ela sobra lá do lado direito, Gedeilson tava por ali, toca na bola, recua para começar de novo ali pelo meio com Jonas, já deu um tapa na bola pela esquerda, Salomão recebeu, dominou, rolou a bola com o Fialho, faz o domínio, fez o giro, busca ali pela intermediária, dá um tapa na bola, busca ali pelo meio o Radisley, vem lançamento na área, forte para fora, sai aí o Andrei, com o peito para fazer a defesa e botar ordem na casa do Bugrão, viu, Lupe? Tá tranquilo, sossegado, o Guarani com 2-0 no placar, o André agora aproveita para ganhar um pouquinho mais de tempo. Reta final da primeira etapa, 2-0 Guarani, gols marcados por Emerson e Rafael Bilu. Meu caro Fábio Scheibe, tem gol aí? Tem gol sim na Série B do Brasileirão, confronto entre o terceiro e quarto colocados. No Couto Pereira, o Avaí empata a partida contra o Curitiba. Agora Curitiba 1, Avaí também 1. Curitiba é o terceiro, o Avaí o quarto na Série B. Agora, Carlão de Freitas, a gente falava, né, de uma troca, de uma possível troca de treinador do Guarani, caso um tropeço do Bugrão frente à equipe do Retrô, Marcelo Fernandes estaria pegando o caminho da roça. Agora tá vencendo. Vamos supor que o time vença, não vai mandar o técnico embora agora. Não, mas mesmo com a derrota, não teria cabimento. Eu tô dizendo o seguinte, aí no próximo jogo perde, fica 15 dias, aí perde o próximo jogo, volta a falar de novo da troca. Essas coisas que a gente não consegue explicar, né? Mas o Guarani vai fazendo uma boa partida, aproveitando os espaços deixados pelo Retrô, agora pode se utilizar do contragolpe. O Isaac parece que arrancou aquele fardo das costas com 2 assistências, Bilu marcando o gol também. Ter aquela concentração defensiva e quando sair bem, sair pra matar o jogo, porque tem condições até de fazer um placar mais elástico. Falta pro Retrô, vem bola na grande área, subiu a bandeira, tá valendo, nada disso tá valendo. Tá anotando o impedimento no ataque da equipe pernambucana lá, viu, Lupe? O impedimento do Claudinho, camisa número 3, zagueiro que tava se aventurando lá na área do Guarani, impedimento marcado, posse de bola pro Bugre. Vamos chegando a 41, vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos em 41 minutos desse primeiro tempo de jogo. Série C, Brasileirão, 8ª rodada, placar CBN. Tá assim, ó. Retrô 0. Guarani 2 pro Guarani, Fábio Scheibe. Central da bola. O amasso na final da decisão, na Champions League, na final lá da Liga dos Campeões da Europa, o PSG vai batendo a Inter de Milão por 4-0, 35 minutos da segunda etapa, e o PSG não para de atacar, vem mais gol por aí, viu, Cabelão? Futebol Globo CBN. O Grão também no ataque, bola rolada ali pelo meio, chega por baixo, Jonas para fazer o desvio, mas ela sobra com o Guarani mais uma vez, trabalhando no campo de ataque, Luiz Miguel com ela, aqui pela direita ele faz de domínio, devolve, um pouquinho mais atrás, com o zagueirão Rafael que vem pro ataque, cai no gramado, pede falta ali, o árbitro anota, não anotou nada, segue o jogo, vem jogando, opa! Brigou pela bola ali, o árbitro para o jogo agora, nota uma falta e a confusão ficou grande ali no meio, viu, Lupe? Eu vi que teve um cartão amarelo pro Caio Melo. O Caio Melo recebeu o cartão amarelo, camisa número 10 do Guarani, e aí o clima fechou com outros jogadores. O Rafael Bilu tá ali e agora amarelo também pro Isaac, camisa número 9. O problema é que a galera do Retrô tá indo em peso pra cima dos jogadores do Guarani e o árbitro não tá vendo nada disso. Inclusive, o camisa número 27, o Jonas, que é um pouco mais experiente, chega pra tirar a rapaziada do time pernambucano ali da confusão. Eu vi 2 amarelos, já eu confirmo, um pro Caio Melo, 10 do Guarani, e pro Isaac por reclamação com a camisa 9. O árbitro agora tá indo ver o que tá acontecendo com o Rafael, zagueiro do Bugre, que tá caído no gramado. Foi o primeiro lance, né? Quando o Guarani tentava chegar no ataque, teve um lance que pra mim foi falta em cima do Rafael, não anotada pelo árbitro, que depois o Caio Melo parou a jogada para que o Retrô não fosse pro contragolpe, e aí tomou amarelo. Confusão começou pela não marcação dessa falta em cima do Rafael, pelo menos na minha visão. Não sei que o Carlão chegou... mas há alguns minutos houve ali uma discussão aqui no lado esquerdo, ali na frente do banco do Guarani, e já começou um empurra-empurra, o Bilu e tal, então o Guarani não pode cair nessa pilha, principalmente o Rafael Bilu, que é uma referência desse time do Guarani, é o cara que arrasta, é o cara que puxa, eu já percebo o Bilu entrando, caindo em alguma provocação, então tem que tomar cuidado aí pro Guarani não perder jogador. Opa, Fábio Scheibe, manda aí. Olha essa mensagem aqui, ô Cabelão. Vamos lá. Márcio Vanderlei, tá lá em Limoeiro, no Pernambuco, falou que caiu de paraquedas aqui na CBN Campinas, estava procurando uma rádio que transmitisse o jogo do Retrô e achou a gente aqui na CBN e falou assim: desculpe dizer, mas a voz do narrador parece muito com a voz do Silvio Santos. Vai pra lá. Oi, mas quem quer dinheiro? É o Silvio aqui conosco. Que beleza.
Limoeiro, lá em Pernambuco. Como é que é o nome do amigo? É o Márcio Vanderlei, lá em Limoeiro, Pernambuco. Grande Márcio, obrigado pela companhia, pela conexão em Limoeiro, Pernambuco. Rapaz, quantos quilômetros aí do Recife aí? Conta pra nós aí, Márcio. 44 minutos deste primeiro tempo, tá 2-0, o Bugrão tá na frente. Tem falta pro Retrô, é lá pela direita, vem bola pra grande área, hein, Lupe? Confusão ali no lado direito do ataque do Retrô, falta marcada. Agora a confusão é dentro da área do Guarani. Andrei coloca 2 jogadores na barreira. Lance perigoso pro Retrô, 8. O Hadsley tá na bola. Vai pintar levantamento, vem bola pra dentro da grande área, tá todo mundo lá, 44,5. Autoriza o árbitro, de perna canhota, levantamento fechado, subiu o Claudinho de cabeça pra fora do gol. Botou pra fora, é só tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão, Lupe. E subiu sozinho e dentro da pequena área. O Claudinho, depois da falta cobrada pela direita, ele cabeceou por cima do gol. O que chama a atenção é a liberdade que o Claudinho teve pro cabeceio pra sorte do Guarani. Linha de fundo, tiro de meta pro goleiro Andrei. Já passamos de 45, toque CBN marcou aí, ó, 45 passados. Deste primeiro tempo, 2-0, o Bugrão tá ganhando, vem bola pro campo de ataque, passa pelo Bilu, passa pelo Gedeilson, a bola vai pra fora, só arremesso manual pro Retrô, é lá pela direita. Gedeilson tá lá se ajeitando pra fazer a cobrança. Tem o Jonas ali pelo meio, tem o Hadsley mais próximo ao círculo central do campo, ele joga lá na frente, chegava lá do outro lado, lá o mascote. A bola teve desvio pra fora, é outro manual que favorece a equipe do Retrô. Lá na direita, o Retrô vai se ajeitando mais uma vez para fazer a cobrança. O Gedeilson faz o arremesso, joga no campo de ataque, briga pela bola, a equipe do Retrô lá no campo de ataque, falta anotada, tem pressa na cobrança, só que a pressa foi tão grande que ele jogou a bola nos pés do Guarani. Já recupera a bola, o Bugrão vem pro campo de ataque, lançamento foi feito, sobe de cabeça o Mendonça, a bola vem pelo círculo central do campo, fez o finta bonita ali, o Hadsley gira o corpo, já bota no campo de ataque, lançamento feito ali pelo lado esquerdo, chega por baixo, Rafael. Faz o corte, joga pra fora, vamos a 50 minutos deste segundo tempo. Opa! 2-0, o Bugrão tá ganhando. Toca no campo de ataque mais uma vez, vem Salomão. Ali, lado esquerdo, fez a finta, tá livre, pintou cruzamento na área. Andrei subiu, segurou, largou, chega por baixo. Caio Melo para fazer o corte. O Andrei também não tem jogo sem emoção com ele, viu, Lupe? Não, é emoção, é montanha-russa. Sabe aquela daquele parque que tem aqui na beira da Bandeirantes? Tem um monte ali, ó, você pode escolher. Ô, Carlão, não tem jogo, tem que ter emoção. É uma bomba relógio, né? É sujeito a chuvas e trovoadas. Trabalha mais uma vez a equipe do Retrô ali com o Hadsley, toca com o Jonas. Ajeita na perna direita com o Claudinho, o passe foi feito ali do campo defensivo ainda. Guarani adianta a marcação, fica ali, ó, o Giovani, o Isaac e mais à direita aqui o Bilu, todos marcando a saída de bola do Retrô. Lançamento foi feito aqui pelo lado esquerdo com o Salomão, tenta o lançamento do campo de ataque. O passe foi feito, a bola foi pra fora, só arremesso manual pra equipe do Retrô. Fala, Chaibe! 1, 2, 3, 4, 5. O PSG faz 5-0 pra cima da Inter de Milão na decisão da Champions League. Acho que a maior goleada em uma decisão da Liga dos Campeões da Europa. O PSG conquistando de forma espetacular a orelhuda pela primeira vez em sua história. Que coisa, não? 5-0 sobre a Inter de Milão. Meu Deus do céu. Toca a bola, vem Retrô no ataque, lançamento é lá pela direita. Chegou Gedeilson, cruzamento, Fialho, deu do zagueirão ali, sobrou com o Salomão, bateu pro gol, longe do gol, só tiro de meta, pegou embaixo da bola, subiu demais, foi lá na arquibancada, viu, Lupe? Na finalização do Salomão, pelo lado esquerdo do ataque do Retrô, o Luiz Miguel tava ali perto dele, agora, já caíram 2 do Guarani, Caio Melo e também o Luiz Miguel. Finalização do Salomão foi longe. 3. São 3, um só agachou. E o Marcelo Fernandes está desesperado para saber a condição desses jogadores e faz o sinal ali, ó. Faltam só 2 minutos para acabar o primeiro tempo. Paz e amor, pois não. O nosso ouvinte, o Márcio Vanderlei, tá lá em Limoeiro, ele escreveu aqui pra gente, você perguntou pra ele, 82 quilômetros a distância de Limoeiro até o Recife, viu? Bola pra fora, só falta, não, só arremesso manual, não deu a falta pro Guarani no sistema defensivo, já passamos de 48, hein? Vamos a 50 nesse primeiro tempo, 2-0. É surpreendente o placar 2-0 do Guarani jogando fora de casa, o Carlão? Surpreendente se pegarmos a tabela, né? Até porque o Guarani não deu uma resposta positiva. Porém, se olharmos o jogo, não surpreende não, porque o Retrô até tenta pressionar, tem um pouco mais de
de volume de jogo, mas é o Guarani muito consistente na defesa e quando saiu bem, né? Com o Isaac inspirado, dando 2 passes, né? Na ultrapassagem do Emerson e o Bilu, que é o jogador diferenciado do Bugre. Vinha Fialha ali pelo meio, tentava finto, Natan faz o quarto, já faz o toque pela direita, trabalha com o Luiz Miguel, recua com o Rafael, faz o domínio zagueirão, mais uma vez com o Luiz Miguel aqui pela direita, entra na tela do campo, já bota ali pela intermediária, chegava o Bilu, fica pedindo uma falta, o árbitro anota, é falta que favorece a equipe do Bugre, bem pertinho da linha divisória do campo, meu caro Antônio Lupe. De costas pro campo de ataque, o Bilu fez a proteção e foi puxado pela camisa, falta que Rafael, zagueiro do Guarani, vai cobrar. Tá lá o Rafael pra cobrança. Toma a distância, já despacha a bola lá no ataque. Lançamento foi feito, era pro Bilu, quem sobe de cabeça é o Mendonça. Deixa curtinho com o Salomão do lado esquerdo, já despacha a bola, volta, bola pro campo de ataque. Chega Rafael por baixo, vai dar uma cartãozinho o jogador do Guarani que deixou o pé em cima do Salomão, hein? E o Bilu. Olha lá o Bilu lá. Tem que tomar cuidado, né, Lupe? Tem que tomar cuidado, camisa 11, agora o Bilu chega ali no assistente de número 1, porque estava mais perto do lance, só que o árbitro não quer nem saber. Rafael Bilu, camisa 11, autor do segundo gol do Guarani, recebe cartão amarelo. O Guarani tem 3 amarelados, o Caio Melo, o Bilu e o Isaac. Eu tô confirmando do Caio Melo, tá? Na confusão, mas ele recebeu ali, é porque a estatística aqui do jogo não computa o amarelo pro 10, mas já eu confirmo. Muito bem, se for confirmado são 3 cartões, Carlão, isso é ruim pro Guarani. Tem que tomar cuidado, tem que tomar muito cuidado, principalmente o Bilu. O Bilu tá caindo em alguma provocação do Retrô, é o alvo dos jogadores do Retrô. Então tem que ter um certo comedimento aí para não prejudicar o time. Trabalha mais uma vez Hadley, finta bonita, Xangô, outra finta bonita para cima do Caio, Miller bateu o rasteirinho, Andrei! Cai para fazer a defesa depois da bola desviada ali no meio do caminho nas pernas do Alan Santos, viu, Lupe? Finalização de muito longe do Hadley, camisa número 8, capitão da equipe do Retrô. Ele bateu de fora da área, a bola desviou no Alan Santos. A sorte é que ela estava no centro do gol defendido pelo Andrei, que acabou fazendo uma defesa tranquila. Vamos girando o cronômetro pela última vez neste primeiro tempo. Quase 51, trabalha mais uma vez Hadley com ela, faz o domínio, perto à direita, inverte a jogada, ali pela intermediária, quem recebe para fazer o domínio é o Gladson. Bota a bola lá na direita, com o Gedeilson, lançamento, vai na linha de fundo, tem marcação do Sarará, bola para fora, tiro de meta. Que favorece a equipe do Guarani nesse finalzinho de primeiro tempo. Só tiro de meta, vai terminar o primeiro tempo. Acabou. Opa, fala, Chaibe. Acabou lá em Munique, o PSG é campeão da Liga dos Campeões pela primeira vez na história. Faz 5-0 para cima da Inter de Milão na decisão da Champions League. E o árbitro tá dando uma irregularidade do goleiro, é isso, ô Lupe? Ele acabou o primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo. Ele tava falando com o goleiro ali, fez um sinal de um passo à frente ali, não sei, tá conversando lá ainda com os jogadores do Guarani. Mas final de primeiro tempo na Arena Pernambuco. Retrô. 0 pro Retrô. Guarani. 2 para o Bugrão, Emerson e Bilu marcaram. Fábio Chaibe, chega mais. Central da Bola. Valeu, Carlos Cabela, 5h51, uma bela vitória do Guarani nessa primeira etapa. O Guarani vencendo o Retrô por 2-0, conseguindo sair da zona de rebaixamento mais importante e conseguindo a primeira vitória fora de casa. Carlão de Freitas, o Guarani fazendo bonito nessa primeira etapa, hein, Carlão? Sem dúvida, Fábio Chaibe, placar justo, 2-0, o Guarani eficiente quando desceu pro ataque, não foi assim tão incisivo, né, com relação às finalizações, mas na base da criação, né, da organização do Isaac, a ultrapassagem do Emerson, né, uma defesa consistente, construiu uma vantagem interessante nesta primeira etapa. Mas o assunto do momento, além do Guarani, evidentemente, é a final da Champions League, em um placar surpreendente lá em Munique, não pela partida. O PSG amassou a Inter de Milão, mas o placar tão elástico, né, Carlão? 5-0, o PSG conquistando pela primeira vez em sua história a Copa dos Campeões, a Liga dos Campeões da Europa, a Champions League. Rapaz, 5-0, que atropelo, né? Parece que todo o tempo que estava engasgada aí essa conquista do Paris Saint-Germain, hoje tirou a barriga da miséria aí, o time francês conquistando pela primeira vez a orelhuda e de quebra com goleada sobre uma equipe tradicional que é a Inter. Tricampeã da Europa, da Inter de Milão, pela segunda vez em menos de 5 anos é vice-campeã, tinha sido assim com o Manchester City também lá em 2022 e agora mais uma vez Manchester City na ocasião também que não tinha Champions League, né? E agora a Inter de Milão também sendo
sendo a vice-campeã para o PSG. O PSG conquistando pela primeira vez na história, então, a Champions League. Mas chama a atenção o atropelo, 5-0 para os franceses, que marcaram com Hakimi. Hakimi marcou o primeiro gol, depois 2 vezes com Doué. O quarto gol foi do. Quero ver você falar o nome dele. Do Cavara. Cavara. Karatskaya. Cavara marcou o quinto gol, o quarto gol e o quinto gol já no finalzinho. O Mayulu marcou o francês, o time francês então conquistando a Champions League. Imagina a festa em Paris hoje à noite, Lupinha. Imagina, só a Torre Eiffel toda iluminada, não é? Vai ser muito legal. Futebol é muito bom pro isso. Será que o PSG tá no caminho, Fabião? Do que você disse? Do Mundial de Clubes? Não, o PSG que garante vaga no Intercontinental no final do ano já, né? O PSG que está no grupo do Botafogo na Copa do Mundo de Clubes, né? O grupo B, que tem Atlético de Madrid também, e o Seattle lá dos Estados Unidos, PSG fazendo bonito com o Luiz Henrique como treinador da equipe. Vamos mandar um abraço aqui, tem muita gente participando aqui conosco, viu, Cabela? Você viu que você foi comparado ao Silvio Santos, né, cara? Você gostou disso? Kvaratskhelia. Comparado com uma pessoa. Opa! Quando você é comparado com o ícone da comunicação brasileira como o Silvio Santos, você tem que ficar mais feliz mesmo, senão que você tá conseguindo passar o recado. Muito legal mesmo. Silvio Santos foi ótimo. Boa tarde, Silvio Santos fake. Quem nasce em limoeiro é limonada, brinca aqui o nosso amigo Luiz Carlos. Tá aqui, tá feliz, deve ser bugrino, tá feliz com a situação. O Guarani vencendo por 2-0. Um abraço também pra Josi Carvalho, tá aqui participando no chat do YouTube. O Guilherme Marinho, vamos Bugre. Tá todo mundo feliz com essa vitória parcial, a segunda vitória na Série C do Guarani. A primeira foi lá contra o Botafogo da Paraíba aqui no Brinco de Ouro, e agora contra o Retrô, conseguindo a segunda vitória na competição na Série C, o mais importante, deixando a zona de rebaixamento. 5h54, um rápido break, daqui a pouco a gente volta, vamos falar mais dessa vitória parcial do Guarani e também da final da Champions League aqui na CBN, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Retrô Guarani. Futebol Globo CBN. Ei, tem uma notícia que vai te deixar nas alturas, literalmente. A Mega Promo Latam começou e dessa vez tem voos partindo de Campinas para destinos incríveis. Tem passagem a partir de R$140, acredita? Mas é por tempo limitado. Então já garanta sua próxima viagem em latam.com. É a Latam conectando você, campineiro, com as melhores ofertas. Vem pra Mega Promo em latam.com. Alô, estudante! Tá na hora de arrumar as malas. Estão abertas as inscrições do Virando Bicho 2025. E neste ano você concorre a um intercâmbio na América Latina. Inscreva-se grátis em virandobicho.com.br. Tá na hora de viajar. Tá na hora de virar bicho. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Rádio com 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Retrô Guarani. Central da Bola.
Estamos de volta, 5h57, 6 minutos de intervalo pela Série C do Brasileirão, 8ª rodada, na Arena Pernambuco. O Guarani vai vencendo o Retrô por 2-0, gols de Emerson e Rafael Bilu. O Guarani dando um passo importante aí para sair da zona de rebaixamento, finalmente, né? A torcida do Bugrina não aguentava mais e por enquanto o Guarani tá alcançando esse objetivo, que é sair da zona de rebaixamento, tá chegando a 8 pontos ganhos na 15ª colocação. O Guarani passando justamente o Retrô também. O Retrô, que se bobear, pega essa zona de rebaixamento com o final da rodada também. Tem muita gente ali no bolo. O Retrô tá entrando neste momento na zona de rebaixamento, é o 17º colocado. O Guarani é o 15º. Ô Carlão de Freitas, vamos falar do Guarani, mas tem uma notícia aqui que vai pegar você de surpresa, viu, Carlão? Sabe o Neymar? Conhece o Neymar? Neymar Júnior. Neymar Júnior. Com entorse no tornozelo, o Neymar vira dúvida no Santos para o jogo contra o Botafogo amanhã. Quer dizer, não tem muito o que falar, a gente falou durante a semana já, e o pai dele entrou em rota de colisão. Tá de brincadeira, né? O Neymar parece que não vai pegar no tranco, hein? Tá difícil, agora não tem nem o que falar, né? Pô, eu vou falar o quê? O Santos que estreia a camisa azul amanhã, aquela lendária camisa azul que foi campeã em 2012, justamente contra o Guarani, não é? Antônio Lupi. Isso. 5h58, vamos falar então do Bugrão no comentário do jogo. O comentário do jogo. Ô Carlão, você falava durante a partida, durante a primeira etapa, que o jogo não andava, mas o Guarani conseguiu encontrar 2 gols aí que dão uma bela vantagem para essa primeira vitória fora de casa, hein, Carlão? Verdade, Fabião, acho que até os 25, até antes do Guarani marcar o primeiro gol, realmente, o jogo arrastado, um jogo amarrado, com poucas finalizações, o Guarani pecando na hora da criatividade, né, sem a transição, sem a ultrapassagem dos laterais, e aos 29 minutos aconteceu a jogada que era para ter acontecido no decorrer do jogo, né? Em que o Isaac espera a ultrapassagem do Emerson, joga pro Emerson no tempo certinho, o Emerson vai lá e chuta rasteiro e marca o primeiro gol. Com esta vantagem, o Guarani ficou mais tranquilo, com uma defesa consistente, sem tomar tanto sufoco, as laterais bem arrumadas, bem ajustadas, né? O Retrô não conseguiu jogar pelos lados do campo, muito menos por dentro. O Guarani conseguiu congestionar o meio-campo e o contra-ataque se ofereceu pro Bugre. E aí sim começou a aparecer o Rafael Bilu, o próprio Isaac mais solto na partida, o Caio Melo chegando, e o Guarani fez o segundo gol logo na sequência, né? Com 33 minutos, o Rafael Bilu numa nova assistência do Isaac. Então o primeiro tempo, dos 30 minutos até o final, foi um primeiro tempo que, quem sabe, tenha sido o cartão de visita do Guarani dentro dessa Série C. Com o Isaac aparecendo, com o Bilu com personalidade, arrematando em gol, a defesa não passando tantos problemas, os volantes também conseguindo marcar os meias do Retrô. A gente espera que assim seja, né? Daqui pra frente, um Guarani que fez um bom primeiro tempo a partir da vantagem no placar, não passou sufoco, o Retrô não conseguiu ameaçar a meta do André, apesar do André realmente passar uma certa insegurança ainda ao sistema defensivo do Guarani, mas um primeiro tempo em que o Guarani foi o merecedor. As ideias do Guarani, as ideias do técnico Marcelo Fernandes se encaixaram, principalmente após a vantagem, e por isso o Guarani levou esta vantagem para o intervalo e com boas perspectivas para o segundo tempo. Por que eu digo isso? Porque o Retrô vai se lançar, assim como se lançou a partir de ter tomado o primeiro gol. E aí os espaços vão aparecer. Bilu com velocidade, o Emerson confiante, o Isaac hoje fazendo o melhor jogo com a camisa do Guarani nessa terceira passagem. O jogo novamente se apresenta para o Guarani conseguir uma vitória, consolidar os 3 pontos e quem sabe aí, né, pegar uma outra rota, um outro caminho, uma outra estrada dentro desta Série C do Campeonato Brasileiro. Tá certo, vamos acompanhar a segunda etapa daqui a pouquinho. Guarani 2-0 pra cima do Retrô, gols de Emerson e Rafael Bilu. E pelo giro esportivo aqui tem muito placar também já em andamento, tá rolando. A Inter de Limeira acaba de marcar o primeiro gol contra o Operário do Mato Grosso do Sul pela Série D e a partida se encerra. A Inter de Limeira então conquista a vitória em frente ao Operário do Mato Grosso do Sul. A Inter que está muito bem nessa Série D, né? A Inter, nesse momento, deixa eu acompanhar aqui no grupo 7, é a líder do grupo 7 com
14 pontos ganhos. A Portuguesa também é líder no grupo 6, tem 14 pontos ganhos. A Portuguesa que empatou com Nova Iguaçu. Pela Série B, o Curitiba fez 2-1 pra cima do Avaí. O Curitiba que agora adentra o G4 da competição. Há muito tempo o Curitiba não figurava no G4 da competição. Nesse momento é o vice-líder da Série B. O G4 da Série B tem Goiás, Curitiba, Novo Horizontino e Remo. Falando em Remo, ô Lupi, sabe quem tem uma novidade do Remo? Quem? Lembra dele, Carlão de Freitas? Quem? Marcos Braz. Marcos Braz, é o novo Flamengo, executivo, né? né? Executivo do Flamengo. Ele foi anunciado como novo executivo, sabe de quem? De quem? Do Remo, justamente, que a gente falou há não sabia. pouco, né? Mas na ele não é Série do B. Flamengo? Não, já saiu com a. Mas ele não é flamenguista? Aí Ou ele é profissional da bola? profissional da bola, né? E saiu na gestão Landim, né? Essa nova gestão ele não foi consagrado como no diretor de futebol e agora ele está no Remo. 6h03, 12 minutos de intervalo na Arena Pernambuco. O Guarani vai vencendo então o Retrô por 2-0. E as alterações que podem ser feitas no Bugre, Lupe, passa aí o banco de reservas do Bugrão, cara. Passo. Tem o Emerson Júnior, que é goleiro, o Lucas Justen, que é lateral direito, Léo Coutro, zagueiro, mas atua também como volante. Você o zagueiro tá Lucas Rafael, né? eu já percebi. O Vinícius Cauê, que é lateral esquerdo, Vinícius Iuji, que é volante da base, Marcelinho, que pela primeira vez é relacionado para o time principal, o Maicon, camisa 18, e o Raí Nascimento, 19, são as opções do técnico Marcelo Fernandes. Que diferença, hein, Cabela? Do jogo de segunda-feira, última segunda-feira, o Guarani apenas empatou com o Figueirense em casa com 1 a mais durante grande parte do jogo e agora vencendo com 2 gols, ficando mais tranquilo frente ao placar contra o Retrô, hein, Cabela? Sem dúvida nenhuma, uma diferença bastante grande, uma diferença do jogo passado para esse. E aquela história, né? Jogar fora de casa. Quando o time não consegue armar bem a jogada, jogar fora de casa fica um pouco mais fácil. Depois o Carlão vai falar sobre isso também. Mas hoje o Guarani soube aproveitar as 2 oportunidades que teve e mandou pro fundo do gol. Parece que Aí joga. na segunda-feira nem pênalti conseguiu fazer. Parece que joga pressionada, a tensão aumenta e o Guarani acaba dando resposta, conseguindo a primeira vitória fora de casa. Aproveitando então com Carlos Cabela, eu repasso o comando a ele, retornando com Carlos Cabela, que vai trazer as emoções dessa segunda etapa. Esperamos que se consolide então essa vitória do Bugrão, não é isso, Cabela? É que nós esperamos que essa vitória se confirme, não é? Se confirme no final dos 90 minutos. Uma vitória, por enquanto, convincente do Guarani. 2-0, 2 chances que teve lá, jogou pra dentro do gol. O Retrô não consegue jogar, não consegue chegar. Já falamos bastante sobre isso durante todo o primeiro tempo. E agora na segunda etapa vamos torcer para que o Guarani consiga pelo menos manter o placar, né? Se não quiser aumentar o placar, tudo bem, né, Carlão? Mas mantenha esse pelo menos. Sim, né? E o ritmo do primeiro tempo, né, Cabela? Com muita atenção, quando saiu com qualidade, né? Você vê a importância de se ter um meia, né? E hoje a gente pode considerar o Isaac como meia, assumindo a responsabilidade na criação, não fugindo do jogo, o Bilu dando opções. Então, como que a situação muda, né? Até os 25, 26, antes do Guarani abrir o marcador, nós falávamos da falta de criatividade, os laterais não fazendo a famosa ultrapassagem, de repente marcou o gol e as portas se escancararam para o Guarani, marcou o segundo logo em seguida e agora os jogadores mais tranquilos, tiraram aquele fardo, né? Aquela coisa pesada que existia do Guarani antes desta partida e vão desenvolvendo um grande papel. A gente espera que no segundo tempo o Guarani possa permanecer nesta consistência defensiva e tranquilo nos passes, tranquilo nos contragolpes para tentar matar o jogo. E detalhe, o Retrô quando teve aqui, jogando contra a Ponte Preta em Campinas, ele deu mais trabalho pra Ponte Preta. Deu. Era um outro momento, né? Mesmo na mesma competição, mas era um Retrô que vinha ali de um vice-campeonato estadual, estava com a confiança lá em cima, jogou retrancadinho aqui, né? Sem a presença da torcida e ofereceu muitas dificuldades à Ponte, bem melhor que hoje. Fala, Lupi. E o Guarani já tá de volta no campo e aparentemente sem mudanças. E por que eu destaco isso? Porque na reta final do jogo, 3 jogadores, né? E o técnico Marcelo Fernandes, ele gesticulava o tempo que faltava para terminar a primeira etapa, mas a princípio o Guarani volta igual, todo mundo bem, parece que a rapaziada descansou, apesar de que tem um aqui, conversando com o Marcelo Fernandes, bem pertinho de onde fica o quarto árbitro. É o zagueiro. É o Alan. É verdade, é o 4, é o Alan Santos. Então o Guarani volta igual. O Retrô ainda nem subiu pro gramado, agora sim, com
bem atrasado, aliás, hein? Vem o Retrô pro segundo tempo, o Guarani vai vencendo 2-0 e provavelmente com muitas mudanças. Deve mudar a equipe pernambucana, tá perdendo o jogo 2-0, o técnico Aires José deve modificar mais, já fez uma mudança no primeiro tempo com a saída do Ibali e a entrada do Jonas. Se tiver mais alguma, o Lupe vai trazer para nós a mensagem, a informação sobre trocas na equipe do Retrô. Tem mais uma, né, Lupe? É isso? Isso, 20-18, né? O 20 é o Gladson que tá indo embora. O 18 é o é o 13 que vem pro jogo, tá? O 13 é o Bruno Pérez. Bruno Pérez, aquele mesmo, né? Passou no Santos, entre outros clubes. São Paulo também, se não me engano, né? Também passou pelo São Paulo. Roma. E também tá saindo 2 e entrando. Ah, não, tá certo. Tá saindo 2. Agora sim o Gladson tá indo embora e entrando 13. E o Richard, 18, vem pro jogo no lugar do Gladson. Então, 18, Richard tá no jogo na vaga do 20, Gladson. Saiu também o Gedeilson com a 2. Entrou o 13, Bruno Pérez. Apita o árbitro. Bola tá rolando na Arena Pernambuco. Retrô Guarani. Mexeu o técnico Aires José, Bruno Pérez em campo e também o Richard. Agora o Gedeilson foi mesmo, né? Agora ele foi. Certeza, né? Agora já tá offline. Muito bem, então. E também o Gladson, né? Gladson com a 20, entrou 18, Richard. Muito bem. Toca a bola, a equipe do Guarani, campo defensivo do espaço no ataque, a zaga já faz o corte. Lá na frente, quem fica com ela para fazer o domínio foi o Sarará. Já devolve o Guarani, tocando a bola lá pela direita, se apresenta Luiz Miguel, vem pro ataque, vem trabalhando, vem chegando. Mais uma vez o Bugre. Nesse segundo tempo, é a primeira vez que chega. Chegou o Rafael Bilu, pintou cruzamento na área. Claudinho, no meio da área, tava lá para fazer o corte. A bola esticada, vem pelo meio. Emerson joga em cima do marcador, a bola vai sobrando com o Sarará, que recua lá com o Forte Emoção, que é o Andrei, lá no meio da área. Sai trabalhando lá pela direita. 2-0 placar do primeiro tempo, comecinho de segunda etapa, passamos o primeiro minuto. Lançamento feito pra ninguém, Volpe fica com ela, está jogando com o Claudinho, mais uma vez pra equipe do Retrô, aqui pela direita. Eu acho que não foi Gedeilson de novo, viu? Gedeilson tá ali, ó, com a bola dominada ali, Gedeilson, camisa número 2, tá ali, ó. Querem tirar o rapaz dali. Rapaz do céu. Hoje tá complicado, hein? Gedeilson. Querem tirar o cara de qualquer jeito. Você tem alguma coisa contra o Gedeilson, Lupe? Eu não. O quarto árbitro deve ter. Mas eu acho que não é nem o quarto árbitro, acho que é o companheiro. De profissão. Não, mas a placa levantou 2. Então será que o 0 não tá com problema? Cadê o 0? O Gladson saiu também. Saiu. Meu Deus, eu nem vou tentar entender o que tá acontecendo. Tá bem, tá Deixa bom. pra lá. Já a gente descobre. Melhor que eu tô acompanhando aqui os amigos do GE, o Gladson saiu 2 vezes daqui. Ele matou todo mundo, Vai tocando a bola mais uma vez, a equipe do Retrô no ataque, lançamento ali do Bruno Pérez pra grande área, sobra de bola batida pra fora do gol. O Richard, a bola voltou ali no meio da área, ele bateu de primeiro, tá gordinho tal do Richard, hein, ô Lupe? É isso aí. Não, tá bem, pô, tá tranquilo, tá super tranquilo, finalização por cima. Tiro de meta pro goleiro Andrei. Já sai jogando lá pelo lado direito. Por ali com o Luiz Miguel. Toca na bola com o Giovani. Devolve do Luiz Miguel. Ajeita na perna canhota. Recua lá atrás com o Rafael. Pra começar com o zagueirão que não quer papo ali não. Despacha pro campo de ataque Claudinho. De cabeça ele recua lá com o goleiro Vô. Pois não, Lupe? Saiu Marquinhos com a 21. E entrou o 13, Bruno Pérez. O Gedeilson fica no campo. Muito bem. Vamos consertar aqui então. Tudo certo aqui, pronto. O 0 tá com problema. Arrumado, o 0 tá com problema, verdade. Pois é. Aí trabalhando mais uma vez a equipe do Guarani no sistema defensivo, tá 2-0 para a equipe do Bugre. Aqui pela esquerda, quem trabalha é Sarará. Toca na frente, fez o passe com o Isaac, fez o trabalho com o Caio Melo. Encontra o Emerson, domina, perto da canhota, devolve no Caio Melo, faz a tabela com o Isaac. Caio Melo recebe de volta, de novo ali, ele faz o domínio. O passe é feito para começar com o Sarará mais uma vez, vai trabalhando a bola a equipe do Bugre. 2-0, o Bugrão tá ganhando, vem pro ataque, Rafael, encontra o Luiz Miguel aberto lá da direita, bota na frente, lá na linha de fundo, lançamento muito forte, a bola vai pra fora, o lançamento era lá pro Giovani, ela correu demais, foi pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Retrô. Comecinho de segunda etapa da Arena Pernambuco, tá ali o Gedeilson, cuidado, hein, Gedeilson, tô querendo cavar sua cova, hein, cara, fica esperto aí, hein, estão querendo tirar você do jogo aí, bola foi pra fora, arremesso manual pro Gedeilson fazer a cobrança. Tá lá o Gedeilson, 3:40 deste segundo tempo. Chega por baixo, Sarará, dá o bico da bola, joga no campo de ataque. Isaac ficou com ela, toca na frente, é falta nele.
Falta em cima do Isaac, é falta, amarelou pro Claudinho, que ficou bravo ali. Aliás, são irmãos, né? O árbitro e o Claudinho são irmãos ali, viu, Lupe? E o Claudinho ficou bravo, não foi nem por conta do cartão amarelo, foi pela liberdade que o Isaac teve e por isso o Claudinho teve que fazer a falta. O Isaac ganhou de cabeça e o Claudinho veio por trás, empurrando o meio-campista barra atacante do Guarani. Amarelo pro Claudinho e a falta perigosa pro Bugre. Caio Melo já tá com a bola debaixo do braço. Se ele reclamou da liberdade que deram, a reclamação é com ele mesmo, porque foi ele que deu a liberdade, que o Isaac tava à frente dele ali, viu, cara? Deixou ele tocar a bola. E foi obrigado a fazer a falta perigosa. Mesmo com 4 minutos, Cabela, dá a impressão que o ritmo vai ser o mesmo. Guarani jogando com tranquilidade, aproveitando as falhas defensivas do Retrô. A gente percebe um Retrô bem nervoso, até por esta reação do Claudinho. Eu acho que é o dia hoje, hein, Cabela? Ou até a noite, né? Porque já anoiteceu em Campinas. Pois é. É falta que favorece a equipe do Bugre. Ali pela meia esquerda, é bom momento para a equipe do Guarani. Giovani e Emerson. Ambos ali na cobrança da falta, hein? Quem vai se ajeitando, chegando ali também para a reunião é o Caio Melo. São todos ali para a cobrança da falta. Caio Melo, Emerson. Caio Melo chega lá, conversa com o Giovani e com o Emerson. O Emerson bateu o anterior, né? Tô achando que essa vai o Caio Melo. É o 10, né? A falta anterior nocauteou o cara da barreira lá. Olha o canto ali, ó. Caio Melo na cobrança da falta, tem Emerson de perto da canhota. Caio Melo de perto da direita, autoriza o árbitro. Caio Melo na batida, pega o goleiro. Volpe cai para fazer a defesa e bota a ordem na casa pernambucana, Antônio Lupe. E a falta foi cobrada no canto do goleiro, só que o chute foi forte. O Volpe, muito atento, fez a defesa e não deu nem rebote. 2-0, Bugre tá na frente. Retrô, sai tocando a bola lá pelo lado esquerdo, por ali quem chega para fazer o domínio, para sair jogando lá do lado esquerdo, toca a bola, ali vem pelo meio, chega a marcação em cima, é falta. Em cima do Hadley, a falta tá anotada pro Retrô ali pertinho do meio campo. Fica ali catimbando na bola o Giovani, é falta pro Retrô que chega no campo de ataque. 6 minutos, vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Segundo tempo de jogo, 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C e o placar da CBN tá assim, ó. Retrô! 0 pro Retrô. Guarani! 2 para o Ugrão, Fábio Scheibe. Central da bola. Há pouco, momento histórico lá em Munique, o zagueiro Marquinhos, capitão do PSG, levantou a Champions League pela primeira vez pelo PSG. E há pouco a torcida do PSG faz uma homenagem linda também a Luiz Henrique, que perdeu a filha há pouco tempo, faz um bandeirão em homenagem à menina que faleceu há 5 anos lá em Munique, viu, Cabelão? Futebol Globo CBN. 6 minutos e 40 desse segundo tempo, tem falta pro Retrô, é falta que favorece a equipe pernambucana. Lá no campo de ataque vai se ajeitando lá para fazer a batida. Quase 7 minutos. Levantamento da grande área, desvio de cabeça para fora. O Andrei só acompanha, a bola vai para fora. Tiro de meta para a equipe do Bugrão, Lupe. Levou a pior ali o jogador da equipe do Guarani, o camisa número 5, o Natan. Na disputa de bola com o jogador do Retrô, que fez o cabeceio pela linha de fundo, ele alega que recebeu ali uma cotovelada, mas o árbitro deixou o jogo seguir, marcou apenas o tiro de meta pro Andrei, camisa 1, goleiro do Bugre. Sai jogando ali pertinho com o Sarará, que já despacha a bola pro campo de ataque, é papo ali não. No meio do caminho, Claudinho de cabeça. Ele devolve no campo de ataque, a bola vem pelo meio, Natan tenta a finta, perde a bola pro Jonas. Jonas recupera, toca no Mendonça, lá no sistema defensivo. Na perna da canhota, ele faz a abertura pela direita com o Gedeilson. Domina a bola, coloca no gramado, ele vem carregando, buscando o campo de ataque aqui pela direita. Bota na frente, lançamento foi feito. Quem chegava ali pra fazer o toque de primeiro, não entrou bem não, viu? O tal do Richard não entrou bem não, viu? Segundo toque da bola, foi de graça ali para a equipe do Guarani, o arremesso é manual para o Bugrão. Pelo lado esquerdo, quem se ajeita é o Emerson. Ele busca alguém para fazer o passe ali pela intermediária defensiva, quem chega era o Giovani, faz a tabelinha, recebe de volta o camisa 8 do Bugre. Já despacha a bola lá pela direita, lá do outro lado tá sozinho, livre de marcação, o Luiz Miguel. Já tá bem recuado em relação ao primeiro tempo. Daqui a pouquinho o Carlão fala, vem Bilu, lá na ponta direita, finta bonita na caneta. Fica pedindo uma falta e eu achei que foi falta lá, viu, Lupe? Eu também achei que foi falta, mas vem Guarani. Vem Bugrão, Caio Melo, abriu o lado esquerdo, o Emerson se apresentou, botou na frente, Genilson acompanhou o Emerson, deu um bico pro gol, longe, só tiro de meta para a equipe pernambucana, Lupe. Ele tentou repetir o que fez no gol marcado, o primeiro do Guarani no jogo. O Emerson, a bola caiu no pé esquerdo dele, que é o bom, só que a finalização foi bem ruim, tiro de meta já cobrado pelo Volpe. Bota a bola no campo de ataque, mais uma vez o Retrô sobe de cabeça ali, o mascote.
Richard faz o domínio, coloca no gramado, tenta a finta, vem pra cima dele. O Hadley tenta o toque, chega por baixo a zaga do Guarani, dá um bicão na bola, joga pra fora do campo. O Manuel é lá pela esquerda. Quem se ajeita lá é Salomão pra fazer a cobrança com as 11. Ele busca alguém pro passe. Ninguém se apresenta aí pertinho, ele joga lá atrás. Começa de novo com o Jonas. Perna direita, inverte a jogada. Lado direito, Gedeilson domina, coloca no gramado. Ele vem carregando, buscando o campo de ataque para a equipe do Retrô. Encontra aberto pelo lado direito, Bruno Pérez devolve ali pela meia com o Hadley. Tem marcação do Caio Melo para cima dele. Ele encara, faz a finta, toca do lado. Jonas já fez a bola rolada com Mendonça, o zagueirão. Lado esquerdo, lá do sistema, lá no ataque. Ele volta lá na grande área com o Volpe para começar tudo de novo. Carlão de Freitas, o jogo continua equilibrado, o Guarani só acompanhando a equipe do Retrô. Vai administrando, agora adianta um pouquinho mais a marcação, mas no lance anterior a gente percebeu o Guarani muito com as linhas baixas, né? E isso preocupa, não pode deixar essa bola com a posse do Retrô a todo instante, porque de repente pode ser surpreendido. Mas até aqui, Cabela, vai conseguindo aí conduzir esse segundo tempo com tranquilidade. Tá lá o Volpe. Toca a bola no campo de ataque, lançamento foi feito, sobe de cabeça no meio do caminho, Richard. Na frente, na ponta direita, vai recebendo por ali, tentando o toque. Chegava o mascote, a bola foi desviada pelo Alan Santos, bola pra fora, arremesso manual. Para a equipe do Retrô, lado direito. Vai se ajeitando ali pra fazer a cobrança com as mãos. A equipe pernambucana que vai mexer de novo. Será que é o Gedeilson que vai embora agora? Não, agora é o Claudinho. Camisa 3 tá entrando o 7, que é o Fabinho. Claudinho com a 3 vai embora, entra Fabinho, 7 tá no jogo. Aí, portanto, Fabinho em campo e o Claudinho, que já tem amarelo. O Aires José já tirou rapidamente o zagueiro que tá com o amarelo lá, que é para não correr risco de ter jogador expulso neste segundo tempo. 2-0, tá ganhando a equipe do Mugre, tá ganhando o Guarani. Cabela. Oi. O técnico, o Aires José do Retrô, ele só tem mais uma parada e mais uma troca. Nós temos 10 minutos do segundo tempo. 10h40, então vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Confirmando, quase 11 minutos deste segundo tempo na Arena Pernambuco. O placar da CBN tá assim, ó. Retrô 0. Guarani. Emerson e Bilu no primeiro tempo, 2 para o Guarani. Chaibi. Central da Bola. Pela Série A do Brasileirão, daqui a pouquinho às 6:30 da noite na Arena Fonte Nova, lá em Salvador, tem Bahia e São Paulo. Às 9 da noite, o Vasco recebe o Bragantino em São Januário. Futebol Globo CBN. Vai trabalhando Jonas, saindo de bola o Retrô, faz a abertura com o Salomão lá pela esquerda, faz o domínio, coloca no gramado a marcação do Luiz Miguel que bota a bola pra fora. É manual pro Retrô, Salomão tá lá pra fazer a cobrança. Lado esquerdo ele busca alguém pro passe, ninguém se ajeita lá, ninguém se apresenta. Ele vai buscando alguém mais atrás pra começar de novo pra equipe do Retrô, que perde o jogo por 2-0 para a equipe do Guarani. Lá no sistema defensivo, Gedeilson. Vai tocando a bola, vem carregando, fez a abertura aqui pelo lado esquerdo com o Bruno Pérez, devolve no Gedeilson. Recebeu, dominou, girou pra lá, pra cá. O Isaac vai na marcação, ele recua lá com o Volpe. O Volpe chega rasgando ao bico da bola, joga pro campo de ataque. Lançamento foi feito lá na ponta direita. O Alan Santos vai se apresentando ali pra cobertura, recua lá atrás com emoção com o Andrei. Essa não foi tanto assim, cara. Um bico na bola, mas o recuo foi curtinho ali, Lupe. Meu Deus do céu, hein? Agora ele foi bem. Agora ele foi bem. Agora, o torcedor do Guarani, pode mandar mensagem, torcedor. Manda aí, ó, 991869070. Se é verdade ou não é verdade que tem emoção em campo com o Andrei no gol, hein? Fala aí, conta pra nós aí. Tem ou não tem emoção? 12 minutos e meio deste segundo tempo, 2-0, o Guarani tá ganhando. Gedeilson faz o arremesso manual, joga no campo de ataque, chega ali o Emerson, briga pela bola por baixo ali, pra cima dele, o Richard. Ela sobra com o Emerson, que vem ali pelo círculo central do gramado, saiu da lateral esquerda, foi lá do lado direito fazer o passe pro Bilu. Recebeu, dominou, Mendonça na marcação, Bilu botou Mendonça pra dançar, foi puxado, é falta. Foi puxado o Bilu, recebe falta, é falta pro Guarani lá pela direita, Lupe. E eu também fiquei com a sensação de que o jogador do Retrô deveria ter que tomar o cartão amarelo, porque ele puxou o Bilu pela blusa, pelo uniforme, e o assistente foi quem marcou a falta. O árbitro, nem tchum, e foi o mesmo Mendonça, 29 do zagueiro, que fez a falta em cima do Bilu na jogada anterior, que também era para cartão amarelo. Daqui a pouco, o 18, o Maicon, o menino da base, vem pro jogo no Guarani. E agora o Marcelo Fernandes vai botar o Maicon numa situação um pouquinho melhor, né, Carlão? Leu meus pensamentos, Cabelo. Agora uma outra situação de jogo, um Guarani mais tranquilo, vencendo a partida, jogando fora de casa.
Eu acho que hoje a gente já pode ter uma observação melhor sobre o Maicon, que ele aproveite a oportunidade e que esqueça o que aconteceu na última segunda-feira no Brinco de Ouro. Tem escanteio pro Guarani, é o primeiro escanteio no jogo para a equipe do Bugrão, viu, Lupe? Lá do lado direito, e quem vem pra bola é o camisa número 10, o Caio Melo. Ajeita a bola, vem pra cobrança. Tá bem pertinho ali também o Natan, mas já saiu. Caio Melo na cobrança, escanteio Guarani. Vem bola pra grande área, autorizado. Caio Melo, levantamento na grande área. Mascote tava lá de zagueiro pra fazer o corte. Joga pra fora do campo, a bola bate lá na arquibancada, volta ali no meio campo, arremesso é manual e favorece a equipe do Bugrão. Vamos chegando, aliás, já passamos em 14 minutos desse segundo tempo. Tá 2-0 pro Guarani. Tá lá o Luiz Miguel pra fazer a cobrança com as mãos, hein? Arremesso manual para a equipe do Bugre, faz o arremesso, joga pro Caio Melo, devolve, Luiz Miguel na perna canhota, cruzamento da grande área, praticamente recuou ali pro Volpe que bota a ordem da casa pernambucana, Antônio Lupe. Tentativa pro Isaac, que tava no segundo pau para fazer o cabeceio, mas a bola foi nos braços do goleiro Volpe, camisa 12, goleiro do Retrô. Daqui a pouco o Maicon do Guarani, mas como o jogo ainda não parou, o menino de camisa número 18 está bem pertinho ali do quarto árbitro para entrar. Deu uma falta ali o árbitro agora no ataque da equipe do Retrô, falta pro Retrô, o jogo tá parado e a troca vai ser executada, meu caro Antônio Lupe. O garçom da noite, o Isaac, tá indo embora com 2 assistências pros 2 gols do Guarani. Isaac 9 vai embora. Maicon, camisa número 18, vem pro jogo. Aí, portanto, o Maicon em campo na equipe do Guarani. No último jogo, segunda-feira, no Brinco de Ouro, ele entrou uma fogueira danada ali, não foi bem, o torcedor não gostou, pegou no pé. E até o Marcelo Fernandes, cara, lá no final do jogo, quando ele fica esperando o Maicon sair de campo para abraçar, e bem provável que pediu desculpa para ele. Agora sim, o momento adequado para colocar o menino da base, vencendo por 2-0. Jogador de velocidade vai ter o contragolpe à disposição. Uma partida assim mais tranquila pro Maicon mostrar que ele realmente tem condição de vestir a camisa do Guarani. Fala, Fábio Scheibe, tem mensagem aí? O Leonildo do Amanda, lá de Hortolândia, tá falando que tá fazendo a parte dele, que é torcer. O Guarani tá fazendo bonito hoje. Tem muita gente participando aqui também no chat do YouTube. O Emerson Santana, o Vitor Hugo, o Cristiano Salvione e o Mauro Lemos aqui, todo mundo participando, viu, Cabelão? É falta pro Retrô pela meia direita, vem bola pra grande área, 15:50. Na cobrança, Gladstone faz o levantamento. Nem foi tão levantamento, foi meio baixinho. O Michael com ela, tenta a finta, aperta a bola, recupera o Retrô ali pela intermediária. Mais uma vez o Fialho, faz o domínio, vem pra área, rasga por baixo a zaga do Bugre, dá um bicão na bola, joga pro campo de ataque, Gedeilson. Pra ficar com ela, tá sozinho ali, já dominou, abriu pelo lado direito com o Bruno Pérez, faz a finta, puxa pela meia, carrega, pintou cruzamento na grande área, passa por todo mundo, linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Bugrão, girando, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 16:30 deste segundo tempo. Tempo vai passando, tempo vai correndo e o Guarani vai vencendo. O placar CBN tá assim, ó. Retrô 0. Guarani tem 2, Fábio Scheibe. Central da bola. No outro duelo da Série C em andamento, o ABC vai empatando com o Náutico 0-0. Às 7:30 tem Caxias e Londrina e o Floresta recebe o Itabaiana. Futebol Globo CBN. Bola chega ali com o Volpe, que sai jogando com o Jonas, que vem buscar o jogo ali à frente da grande área. Toca na bola, o lançamento é pro Salomão lá pela esquerda. Ele já devolve a bola pela intermediária, trabalha a equipe do Retrô. Apertou o Natan, mas apertou com falta, o árbitro parou e pegou a falta, viu, Lupe? E o Natan não gostou nada da marcação da falta. Sai reclamando ali com o árbitro, falta já cobrada pelo Retrô. Gedeilson recebe da direita, já dá um tapa na bola, vem pro campo de ataque com o Fabinho. Ele vem carregando, marcação encosta pra cima dele, faz o break, gira o corpo. Tem 2 ali, tem o Michael e tem o Giovani. Ele fez o passe pela intermediária. Por ali quem chega é o Richard. Já rola a bola lá pela esquerda com o Mendonça, que encontra o Salomão. Lá na ponta canhota, fez a tabelinha com o Hadley, tenta a finta o Hadley. Girou pra lá, pra cá, carregou ali pela meia, marcação em cima dele do Giovani. A bola sobra pela direita, vem pro campo de ataque, o Retrô trabalhando. Michael encosta a marcação do Gedeilson. Devolve mais atrás, Fabinho recebe, perna direita. O Guarani fechado a 7 chaves ali, à frente da grande área, o Retrô tentando encontrar um espaço. Vem com o Hadley. Ele bota a bola lá na esquerda. Salomão recebeu. Luiz Miguel encostou. Ele puxou pela meia. Preparou. Batida de longe. Pra fora do gol. Andrei adiantado demais ali. A bola toca na rede pelo lado de fora, Lupe. E teve torcedor do Retrô que gritou gol, só que ele tá lá do outro lado da Arena Pernambuco. A finalização foi perigosa de longe, a bola com muito efeito na finalização do Salomão.
pra sorte do Guarani, ela foi pela linha de fundo, tiro de meta, sem pressa nenhuma pro Andrei. Porque se ela tem o endereço, aquele ângulo ali, ela vai pro gol, viu, Carlão? Cabelo, a partida está segura, né? É claro que neste momento, até pela desvantagem, o Retrô pressiona, fica mais com a bola, mas o jogo está tranquilo. Só que tem que tomar um certo cuidado, né? Realmente, o Andrei estava ali um pouquinho adiantado e o Salomão tem essa qualidade que é o chute. Então fica ligado aí o sinal de alerta. Recupera a bola, a equipe do Bugre vem pelo meio. Teve desvio ali no meio do caminho, a bola vai sobrando com o Bruno Pérez. Recua, Gedeilson, domina, toca no Fabinho, devolve, Gedeilson, recua com o Jonas. Jonas que foi recuado ali com a saída do Claudinho, Jonas virou zagueiro, toca no campo de ataque, sobe de cabeça Luiz Miguel, faz o corte e joga a bola pra fora, arremesso manual para a equipe do Retrô, quase 20 minutos deste segundo tempo, vai mexer 2 vezes o técnico Marcelo Fernandes, viu, Lupe? Vamos lá, sai o 7, o Luiz Miguel, e entra o 20, que é o Lucas Justen. Lucas Justen com a 20 entra no jogo no lugar do 7 do Luiz Miguel. E o 14, o Lucas Rafael, que é zagueiro, também vem pro jogo na vaga. Só vamos esperar ali o nosso grande amigo, o quarto árbitro, levantar a placa. Saiu 10, saiu Caio Melo. Caio Melo com a 10 vai embora, entra o 14, o Lucas Rafael, saiu também o Matheus Sarará com a 2 para entrada, perdão, saiu o Luiz Miguel para entrada do 20, Lucas Justen. Muito bem, você não gosta de camisa número 2, né, Lupe? Aí deu a entender isso, né? Não, é porque não gosto. Vamos chegando a 20 minutos, agora, Carlão. Desde o início a gente falava que tinha 2 caras que poderiam pensar o jogo no meio campo do Guarani, que eram Caio Melo e Isaac. Sim. O Marcelo Fernandes sacou os 2, tá ganhando o jogo, 2-0. Mas já com 20 minutos vai começar a segurar o jogo, vai retrancar. Então, ele já está pensando nisso, né? E o Guarani fica assim, aquele cara de criação, de armação, até para municiar o Rafael Bilu. E com a entrada do Lucas Rafael, ele coloca o Matheus Sarará lá no meio campo, né? Que é a posição de origem. É um Guarani já defendendo o resultado de 2-0, é um Guarani fortalecido na marcação, só que não tem aquele cara da criatividade para reter a bola. Então o Bilu vai sofrer um pouquinho mais aí para tentar receber uma bola clara para finalizar em gol. Retrô no ataque pela direita, recebe por ali a bola o Bruno Pérez, rola um pouquinho mais atrás com o Fabinho tenta o toque, vem por baixo o Maicon, faz o desvio, joga pra fora, arremesso manual para o Retrô, faz a cobrança rapidamente, Jonas recebe ali pertinho do círculo central do gramado, inverte a jogada com o Salomão, lá do lado esquerdo para fazer o domínio, chega a marcação em cima dele, do Justen, ele bota no campo de ataque, fez o toque ali, fez o trabalho pra chegada, mais uma vez, bola enfiada, vem à frente da grande área, trabalhou mais uma vez, foi puxado. O árbitro fica mostrando sinal como se fosse na bola, mas eu achei que foi puxado em cima, empurrado o jogador da equipe do Retrô. Hein, Lupe? Eu também fiquei com a sensação de um puxão ali, mas o Retrô vem no ataque. Vem no ataque, lançamento na área, sobe de cabeça para fazer o quarta zaga do Guarani. E agora, um tranco ali no meio do Jonas, matando o contragolpe, o cartão amarelo pro jogador do Retrô. Camisa número 27, Jonas, pela falta em cima do Maicon, garoto, fez o domínio, foi empurrado no meio campo. Cartão amarelo pro 27 da equipe do Retrô. Muito bem, tá parado o jogo, uma falta que favorece a equipe do Guarani ali pelo meio campo. O Guarani tem uma falta e o jogador que ficou para substituir, o jogador que saiu por amarelo também já tem amarelo, que é o Jonas. Tem jogador do Guarani caído ali. O Jonas gosta de um tornozelo, né? Ele tem tradicional história. já, né? É tradicional, já jogou aqui na Ponte e foi o considerado Schweinsteiger do Nordeste, né? Em tempos de Sampaio Correia. Nossa, que entrada feia no menino do Guarani. Pois é. Só para passar o perfil do Jonas, 33 anos, achei que ele era um pouquinho mais velho. Natural de Teresina. É a terceira temporada dele, na verdade, terceira temporada no Retrô, passou por Flamengo, Coritiba, Dinamo de Zagreb da Croácia, Ponte Preta, fez só 13 jogos quando vestiu a camisa do time campineiro, Flamengo, e começou a carreira no Cerâmica. 22 minutos e 40 deste segundo tempo, tá 2-0 Guarani, o jogo tá parado para atendimento do Maicon ali no meio campo, tá caído o camisa 18 Guarani, da entrada do Jonas, o jogo tá parado, vai se levantando ali, parece que tá tudo bem com o garoto, né, Lupe? Aparentemente tá tudo bem com ele, tá ganhando um tempinho, né, 2-0, Guarani na frente do placar.
O Maicon, que é nascido, né? Na verdade, ele começou nas categorias de base do União Barbarense. Olha lá, Cabela. Opa! Depois foi pro Brasilis, foi no Sub-20 do Guarani, fez 9 jogos e marcou 1 gol. E agora acabou subindo pro time principal. Tem cartão amarelo ali pro membro da comissão técnica, é o Marcelo Copertino, que é o auxiliar do Marcelo Fernandes. Começou. Opa, onde? Tem bola rolando na Fonte Nova, em Salvador, para Bahia e São Paulo pela Série A do Brasileirão. Vem Guarani pro campo de ataque, lançamento aqui pela esquerda. O Emerson toca na bola, fez o passe ali com o Giovani, foi puxado, recebe falta, o jogo tá parado, é falta. Falta pra equipe do Guarani, o Bugrão tá ganhando, em 2-0 pra cima do Retrô. É falta pro Guarani, Hadley vai conversar ali com o árbitro, o auxiliar tava dando impedimento do ataque do Guarani. Na verdade ele marcou a falta no atacante do Guarani, só que o atacante do Guarani estava em posição irregular, por isso ele marcou impedimento, posse de bola pro Retrô. Que confusão, hein? E olha que demorou, precisou o Hadley falar ali. Não tem o comunicador entre a arbitragem mais? Acho que acabou a pilha, né? Pode ter acontecido isso. Não tem VAR na Série C. Não, VAR não, mas o comunicador, eu acho que tem, né? Pelo menos não reparei também, mas vem bola pro ataque do Retrô por baixo. Faz o corte ali pra dar um bico na bola, o Alan Santos bota pra fora do campo, o arremesso é manual, é lá pela esquerda, vai chegando o Retrô, viu, Lupe? E o camisa número 4, o Alan Santos, comemorou como se fosse um gol esse corte. Vem bola pra grande área, toma a distância ali o Salomão, arremesso curtinho pro Fialho, devolve no Salomão, encosta a marcação do Justo, tem pra cima dele, Salomão deu uma pedalada ali, vem bola, cruzamento feito, saiu o Andrei, fica caído o goleiro, é falta nele. Mascote ali, foi na dividida com o Andrei e o árbitro pegou a falta em cima do goleiro do Bugrão, Lupe. E dessa vez o Andrei saiu e ele tinha a posse da bola nos braços quando foi empurrado pelo camisa número 9 da equipe do Retrô, o Fialho, quer dizer, o mascote, camisa número 9. O goleiro André agora ganha um tempinho, falta pro Guarani porque tá na frente 2-0, pintou um cartão amarelo, alguém que tá no aquecimento, já eu confirmo. Muito bem, vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, 25 minutos. Segundo tempo de jogo, Arena Pernambuco, 8ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó. Retrô 0. Guarani 2 para o Bugrão, Fábio Scheibe. Central da bola. O PSG é campeão da Liga dos Campeões da Europa. O time francês fez 5-0 para cima da Inter de Milão lá em Munique e conquistou pela primeira vez a orelhuda, né? A Champions League. É apenas o segundo time francês a conquistar a Champions League. O primeiro foi o Olympique de Marseille, lá em 92, 93. Agora o PSG sagrando-se campeão da Europa. Futebol Globo CBN. Continua o atendimento do Andrei ali no gramado, o goleiro do Guarani que se chocou ali no ar, no pulo com o mascote, camisa número 9 do Retrô. Departamento médico do Guarani em campo atendendo o goleiro ali que sente o braço esquerdo, né, Lupe? Teve o choque ali com o mascote e levou a pior, o Andrei tá caído, o jogo tá parado. Agora, Carlão, o Guarani, o Marcelo Fernandes, a gente ficou claro agora que tá só se defendendo, né? Faz 5 minutos que foram feitas substituições e o Guarani não chega no ataque. É claro que a vantagem do Guarani é considerável, mas a alteração foi arriscada, né? Porque ele abaixou demais, o Retrô fica com a bola. Por exemplo, alguns minutos tivemos aquele lance que foi duvidoso, né? O jogador do Retrô ali recebeu até uma carga do jogador do Guarani. Se marcasse o pênalti, não sei se estaria muito fora de propósito. Então o Guarani abaixou demais, precisa tomar cuidado. Eu acho que o Marcelo até na situação do clube se precipitou um pouquinho, poderia ter colocado ou um jogador mais ofensivo, então permanecer um pouquinho mais tempo com o próprio Caio Melo ou de repente com o Isaac, mas o Guarani agora só se defendendo e falta aquela jogada ofensiva para dar um desafogo para a defesa. E se defendendo cometendo faltas, como mais uma falta e mais um cartão no jogo, né, Lupe? Pro camisa número 3, pro Rafael, zagueiro da equipe do Bugre, também tá amarelado. Trabalha mais uma vez a saída de bola, a equipe do Retrô que vem pro campo de ataque com o Fabinho. Ele fez o passe curtinho, tabela feita, Hadley recebeu, dominou, bateu, explodiu na zaga, sobrou pela intermediária, fez a finta por ali, a batida. Era quem chegava ali, era o Fialho, toca na bola, vem mais um levantamento. Esse foi nas mãos do Andrei, que bota a ordem na casa do Bugrão, Lupe. Pelo lado direito foi o Fabinho, camisa número 7 do Retrô, que fez o levantamento, só que foi curto, a bola nos braços do goleiro Andrei, que fez a defesa.
já despacha a bola pro campo, ataque, lançamento feito, Jonas. Tava lá pra fazer o corte e briga pela bola, Guarani. Giovani, não tapa nela. Bilu recebe, domina, encosta a marcação. Ele deu o passe aqui pela esquerda com o Emerson. Gedeilson encosta pra cima do Emerson. Fez uma graça ali com o pé, bota um pouquinho mais atrás. Sarará se apresenta. Ele recua pra começar de novo pra equipe do Guarani, lá no sistema defensivo. Vai tocando ali o Lucas Rafael. Gira o corpo, vai pra tabelinha. O árbitro acompanha, pega a falta do Richard em cima do Sarará. Jogo tá parado, Lupe. E o Richard reclama toda jogada. Em toda jogada ele reclama. Agora ele reclama com o quarto árbitro, alega que não fez a falta, mas ele pegou embaixo, no tornozelo do Sarará. Falta pro Guarani, que tá na frente 2-0. 28 minutos e meio deste segundo tempo. Tá vencendo o Bugrão. Tá conquistando a segunda vitória no Campeonato Brasileiro da Série C, primeira fora de casa, tá dando um salto importante, né, Fábio Scheibe? Salto importante do Guarani com essa vitória, não é? Exatamente, o Guarani vai para a 15ª colocação com 8 pontos ganhos e empurra justamente o Retrô para a zona de rebaixamento. Neste momento o Guarani tem 8 pontos, 15º colocado, a zona de rebaixamento tem o Retrô abrindo a zona de descenso com 7 pontos ganhos. E uma vitória, né, Carlão, para dar aquele sossego, aquele respiro para o Guarani, não é? Sem dúvida alguma, e aproveitar a próxima partida com Itabaiana, né? Daqui 15 dias, né? Então, tem um tempo para trabalhar, para respirar, é um jogo vencível, ou seja, de repente uma segunda vitória, né? Uma segunda vitória consecutiva pode mudar até o propósito do Guarani dentro da competição. Hoje ainda é sair da zona de rebaixamento, naturalmente acho que vai acontecer isso, e depois sim, já pensar em alçar voos mais altos, meu caro Cabela. 29 minutos e 20 deste segundo tempo. Vai lá, Lupe. Público total na Arena Pernambuco. Atenção. 1.159 torcedores. 1.159 torcedores para uma renda de R$900. Quê? Hã? R$900? Quanto custou o ingresso? Menos, tem que ligar. Menos 0,25? Eu só trouxe a informação que foi publicada aqui no 75 centavos. 75 centavos. 75 centavos. Os números não mentem, pô. Os números estão na mesa. Que coisa, hein? Os caras pagaram pra ir jogar. Pois é. Vai mexer pela última vez, vai parar o jogo pela última vez o Marcelo Fernandes lá, Lupe. 11, Raí Nascimento vem pro jogo no lugar, 19, Raí Nascimento no lugar do 11, Rafael Bilu. 19, Raí Nascimento. E vem também o 15, que é o Vinícius Iuji na vaga do Giovani. Vinícius Iuji com a 15 no lugar do Giovani e também a entrada do 19, o Raí Nascimento no lugar do Bilu com a 11, o autor do segundo gol do Bugre. Muito bem, tá saindo ali o Bilu, tá indo embora o Bilu, é Bilu e Giovani, não é isso? Bilu e Giovani. Estão saindo ali da equipe do Guarani. Muito bem, trocando pela última vez ali a equipe do Guarani, o Marcelo Fernandes mexeu pela última vez, viu, o Carlão, com quase 31 minutos. Ele coloca o Raí Nascimento, um jogador um pouco mais ofensivo, mas também para dar uma retaguarda ali no meio campo. E o Vinícius Iuji no lugar do Giovani. Giovani fez uma partida simples ali, tranquila, não comprometeu. E o Vinícius Iuji entra ali também na meiuca. Agora ele agrupa totalmente, né? O time do Guarani, deixando só o menino Mikael lá na frente. O Michael, aliás. Maicon. 31, girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 31 minutos deste segundo tempo, a bola tá rolando na Arena Pernambuco pela 8ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro e o placar da CBN tá assim, ó. Retrô 0. Guarani. Emerson e Bilu marcaram na primeira etapa 2 para o Bugrão, Scheibe. Central da bola. 10 minutos lá na Fonte Nova, em Salvador. Bahia e São Paulo empatam por 0-0 pela Série A do Brasileirão. Pela Série B é gol do Atlético Goianiense no Clássico Goiano. O Dragão faz 1-0 pra cima do Goiás. Futebol Globo CBN. Ô Lupe, oi. Qual o público mesmo? Público 1.000. Só um minutinho. 159. 1.159 torcedores e R$900 de renda. Tem gratuidade, crianças até 12 anos não paga. Tem várias situações. Essa renda não é líquida? Pode ser líquida também. Pagando as despesas, mas também não dá, né? Muito pouca diferença, né? Não, acho que a renda... O Retrô é um time novo, né, Cabelo? Não tem tanta torcida assim lá no estado do Pernambuco. E claro que tem alguns familiares, jogadores, pessoas que gostam do clube. Então, por isso essa renda baixíssima e o público também baixo. É engraçado, estranho e engraçado ao mesmo tempo, né, Carlão?
Mas deve ter isso aí que você falou, Cabelo. A gratuidade para crianças, mulheres, muitos parentes, né? Foi o Lupe que falou. Então, Antônio Lupe foi preciso. 32. Aliás, ele é o preciso. 32:40, escanteio pro Retrô, levantamento na grande área, passa por todo mundo. O Emerson vai acompanhando, a bola vai saindo, tiro de meta para o Guarani. Nessa reta final de segunda etapa, o Bugrão tá ganhando, vitória importante de fora de casa, 2-0 para cima do Retrô. Tá lá o Andrei sem pressa nenhuma para repor a bola em jogo. O Andrei vai lá se ajeitando, toma a distância lá. O goleirão da equipe do Guarani, Andrei, para fazer a batida do tiro de meta. Vai na bola. Despacha a bola lá pro campo de ataque, o lançamento foi feito lá na frente, vai passando por todo mundo, não passa pelo Salomão. Faz o domínio bonita, categoria, coloca no gramado, sai carregando lá meia dúzia do Retrô, já toca na bola lá pela esquerda. Pra chegada por ali, quem vai tocando a bola é o Fialho, faz o break, levanta a cabeça, passa pela direita, do outro lado com o Gedeilson. Dominou Gedeilson no ataque, passe foi feito. Chega aqui a marcação do Guarani toda fechada pra cima do Bruno Pérez, ele devolve no Gedeilson que encontra o Jonas. Faz o domínio Jonas na perna da canhota, já o lançamento é lá pela esquerda pro Salomão. Bola quica no gramado, Salomão faz o domínio no peito, Justen acompanha, ele cai, pede a bola, o árbitro dá falta do Justen. Pra cima do Salomão, é lá pela esquerda, vai chuveirar a bola na área de novo, Lupe. E o Salomão tem um pouquinho de pressa, mas agora ele ajeita a bola pra fazer a cobrança. Ele recebeu a carga ali do Lucas Justen nas costas do meia dúzia da equipe do Retrô e é ele mesmo que vem pra bola. A bola vai ser alçada na área do Guarani, é perigo na área do Bugre. Todo mundo lá na grande área. Bom momento pra equipe do Retrô, 2-0, o Guarani tá ganhando. Salomão na bola, perna canhota pro levantamento, tá todo mundo ali em cima da marca do pênalti. Pintou o levantamento, tem desvio de cabeça pra fora. Mascote subiu, deu uma testada na bola sem direção, só tiro de meta pro Bugrão, Lupe. Ele cabeceou a bola junto com o Fialho, camisa 11 que tava por ali, e o Mascote no cabeceio mandou a bola pela linha de fundo, tiro de meta pro Andrei que tá ganhando tempo. Não tem pressa nenhuma o goleiro do Bugre, porque o Guarani tá na frente do placar. Vamos chegando a 35 minutos deste segundo tempo. 2-0, o Guarani tá ganhando, o Emerson marcou a 29 da primeira etapa e também na primeira etapa a 34, o Bilu ampliou, 2-0. O Guarani tá na frente. Vai trabalhando mais uma vez a chegada do campo de ataque do Bugre. Lado esquerdo quem fica com ela é o Emerson. Mas recebeu a falta ali. Antes do Emerson ficar com ela, quem recebeu a falta foi o Rai Nascimento. É falta pro Guarani, a vez do Guarani chuveirar na área, viu, Lupe? E do lado esquerdo do ataque do Bugre, é o Emerson que tá por ali, o meia dúzia. Ele também não tem pressa nenhuma, recebe ali uma orientação do técnico Marcelo Fernandes, até porque a falta é bem pertinho do banco de reservas do Guarani. Vem bola pra área do Retrô. Emerson, meia dúzia na cobrança. Todo mundo lá na área, passamos de 35, toque, CBN já marcou. Vem bola pra área, Emerson na cobrança da falta, de perto da canhota, faz o levantamento. Lá na segunda trave, desvio de cabeça pra fora do gol. Subia ali o zagueirão para dar uma testada na bola, lançando, a bola foi pra fora, só tiro de meta. Vamos girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 35, Arena Pernambuco é Série C do Campeonato Brasileiro. O Grão tá na frente, o placar da CBN tá mostrando isso, ó. Retrô 0. Guarani 2 para o Guarani. Fábio Scheibe. Central da bola. Bahia e São Paulo empata por 0-0 na Fonte Nova em Segura Salvador. aí, vem o Retrô. Sobe a bandeira, tá valendo nada, pode continuar aí, Fabião. Amanhã o Corinthians encara o Vitória na Neoquímica Arena e o Palmeiras joga contra o Cruzeiro no Mineirão. Futebol Globo CBN. Carlão de Freitas, 36, quase 36,5, Carlão. O Guarani vai se sustentando, né? Não corre tanto perigo assim, apesar do Retrô ficar com a bola, 55% aí, mas não oferece tanto perigo ao Andrei. Tomaram alguns cuidados, evitar aquelas faltas laterais. Agora, buscar um pouco mais as jogadas ofensivas para dar esse desafogo, para dar tranquilidade à defesa. Quanto mais prender lá no ataque, o Guarani vai ter aí uma tranquilidade para segurar esse resultado. Aí Nascimento tentou dar uma lambreta ali na ponta esquerda, furou o pneu da lambreta e a bola foi para fora só de graça para a equipe do Retrô. 2-0, o Guarani tá ganhando, vai chegando a 37 minutos, o tempo vai correndo da segunda etapa. Gedeilson tá ali na cobrança com as mãos para o Retrô. Faz o lançamento, joga lá no campo de ataque. Fica a marcação do Lucas Rafael cometendo falta em cima do Mascote. É falta pro Retrô, mais uma falta no jogo, Lupe. E o Retrô vai insistindo nas bolas paradas. Pelo menos deu a entender ali com o Mascote que sofreu a falta. Ele jogou a bola pro companheiro, pro Hadley, e já cobrou a falta rapidamente. É lá pela esquerda que recebe Salomão, joga a bola ali pela meia. Vem trabalhando mais uma vez a equipe do Retrô na chegada. Fialho deu um tapa na bola, lado direito.
pro Gedeilson, toca na frente, Fabinho, pede falta, o árbitro que não foi nada, ela sobra com o Emerson, fez o passe com o Michael, passe errado, curto, na devolução do Michael, Jonas com ela, tenta cruzamento, chutou a grama, a bola no bate e rebate lá pelo meio, vai sobrando com Justen. Tá bicando a bola, tira o perigo da grande área, joga lá na frente, onde só tem o Maicon e o Mendonça ali. Maicon e Mendonça com ela, o Maicon acompanha, o Mendonça toca na bola, vem pelo círculo central do campo. Fábio Scheibe, tem mensagem aí. Um abraço pro Rodrigo Delboni, tá em Valinhos, escutando a nossa transmissão, ele dá risada aqui, como assim, R$900 a renda, aqui tá dando o que falar isso daí, viu, Lupi? O Bugre vencendo, o Emerson Santana fala, vai chover semana inteira aqui, tem muita gente participando, e assim como o Antônio Marasato. Realmente, a voz do locutor é igualzinha do Silvio Santos, diz ele aqui, viu, Cabelão? Mas, oi, quem quer dinheiro? Pode começar por isso daí no seu script, viu, cara? Tá bom, então, vou começar a jornada lá. 38 minutos e meio, vem pro campo de ataque o Retrô, toca na bola ali pela meia, Gedeilson fez o passe do lado, recebeu de volta, agora de fechadinho, tão fechadinho que o Retrô não consegue chegar na área, vem com o Fabinho agora, pintou levantamento na área, Andrei! Firme pra fazer a defesa e botar ordem na casa do Guarani, viu, Lupi? E dá uma bronca ali no jogador que tava pelo lado esquerdo, no Emerson, mas é só pra dar aquela moral, né, com os outros companheiros. Andrei fez a defesa, o Guarani tá na frente 2-0. E a renda não fui eu que inventei. Não foi contar o dinheiro lá? Eu não fui eu que paguei, fiz o preço do ingresso, eu só informei o ouvinte da CBN, o público e a renda. Só isso. Mas tá brincando, desculpa, viu, até Cabelão, mas como se faz futebol com R$900, cara? Não paga nem a conta de luz lá no Terras de São José, lá, o Fábio Scheibe. O cara que vai, o segurança. Eu tô falando da sua casa, não falo do condomínio. Pô, R$900, cara. Pois é. Esse é o futebol brasileiro, né? Aí tocando a bola, o Retrô, mais uma vez vem pro campo de ataque, pintou o lançamento, bola na área, sobrou o mascote, tenta o toque, vem Lucas Rafael pra fazer o corte. Na hora H fez o corte ali atrás do mascote que chegava pra definir pro gol ali, viu, Lupi? E o mascote é o jogador que tenta as jogadas no ataque, mas também encontra muita dificuldade, jogando praticamente sozinho ali no sistema ofensivo da equipe do Retrô. Pra sorte ali do Guarani, o corte foi feito, mas o Retrô insiste e tenta marcar o primeiro gol no jogo. E as mexidas do Marcelo Fernando botou uma tramela ali à frente da grande área. Ninguém passa ali, né, Carlos? Sim, se o Guarani não ataca mais, já não tem aquela fome ofensiva, mas pelo menos defensivamente, com aquele ônibus que o Marcelo Fernandes colocou ali na defesa, tá difícil pro Retrô, o Guarani vai encaminhando a vitória. Agora, a gente percebe o Maicon ainda inseguro, né, Cabelo? Não consegue prender a bola ali na frente, tá errando alguns passes, né? Uma tomada de decisão equivocada, ainda é garoto, mas precisa ter um pouco mais de tranquilidade para assumir a responsabilidade do Bugre. Retrô no ataque, lançamento para a área, chega por baixo, Alan Santos para fazer o corte, ela sobra ali pelo intermediário com o Jonas, já domina, coloca no gramado, despacha aqui pela ponta direita, Fabinho recebe no peito, faz o domínio, coloca no gramado, o Emerson acompanha, ele vem pela meia, faz a marcação do Michael ali para cima dele, rola a bola com o Jonas, de longe, bateu de fora da área, pegou, soltou o goleiro, a sobra de bola pelo meio, Giriguidu. Tá dando a falta, deu a falta do jogador do Retrô ali pra cima do zagueiro do Guarani, é isso, Lupi? É isso, primeiro o chute fortíssimo do Jonas e o Gandrei, ele fez uma defesa, mas meio esquisita. São tantas emoções. O goleirão é meio... É difícil. Só confirma aquilo que o Cabela disse durante todo o jogo. Perigoso, hein? Hoje eu acho que a vitória, se toma um gol aí, rapaz, 41 minutos, o sufoco vai ser gigante, mas... O André rebateu pra frente, né? Pois é. Que coisa, hein? O Fábio já me derrubou aqui, cara. Foi, Mabel? Esse Fabião também vou contar pra você, hein? Que loucura, hein? O Cabelo alertou durante o jogo inteiro, aos 41 ele... Muitas emoções, Cabela. Sempre com muitas emoções. Teremos que abrir um remedinho aí, porque não é fácil, não. Pois é. Torcedor do Guarani, eu já até falei, manda mensagem aí, pode mandar, se concorda comigo ou não, a respeito das emoções do Andrei em campo. Tem tempo de jogo ainda, viu? 42, girando pela última vez o tempo e o placar do jogo no futebol da CBN Campinas.
Passamos em 42 minutos deste segundo tempo, reta final de partida. Na Arena Pernambuco, o placar da CBN tá assim, ó. Retrô 0. Guarani 2. Fábio Chaime. Central da Bola. O PSG é campeão da Champions League, fez 5-0 para cima da Inter de Milão, lá em Munique, e conquistou pela primeira vez a Liga dos Campeões da Europa. Marquinhos, o brasileiro, capitão da equipe, levantou o troféu pela primeira vez. Quem que é o reserva imediato do André, hein, Lupe? Não tá no jogo hoje, né? Hoje tá o Emerson Júnior, mas tem o Fred Conte, né? Tem o Conte que começou o campeonato como titular, né? O Conte tá machucado, teve um problema na panturrilha e foi vetado do jogo. Trabalha mais uma vez a equipe do Retrô, toca na bola, vem ali pela meia. O lançamento foi feito pela direita, tem a zaga do Guarani para fazer o quarto, a bola para fora, arremessamos no alto. Tá lá o Gedeilson. Para fazer a cobrança, passamos de 43 minutos deste segundo tempo. 2-0, hein? Bugrão tá na frente. Vai tocando a bola mais uma vez ali pela intermediária. Jonas fez o passe. Bola tocada pela direita, vai trabalhando mais uma vez ali, vem do Retrô, vem no ataque, vai mais uma vez. O passe foi feito ali. Quem chega, o toque feito no meio, era o Bruno Pérez que tentava o passe, bola volta com ele agora sim. Lá na linha de fundo, pintou cruzamento, teve desvio. Emerson vibra como se tivesse feito um gol ali no corte para escanteio, viu, Lupe? E é o segundo jogador do Guarani que vibra quando faz um corte como se tivesse feito um gol. Foi o Alan Santos no lance anterior e agora o Emerson. Tem escanteio, o Retrô, lado direito. O 8 vem pra bola, é o Hadley. Tá ali na cobrança do escanteio. Quarto escanteio no jogo, terceiro para a equipe do Retrô. Hadley na cobrança, vem bola na área, levantamento, desvio de cabeça, sobra a batida na trave. Mais uma vez, mascote subiu, não achou nada. Chega a zaga do Guarani para fazer o corte. Dá um bico na bola, tira o perigo da grande área, mas a bola explodiu no travessão, Lupe. Na finalização do Richard, camisa número 18, dentro da pequena área, meio que de voleio, carimbou o travessão do Guarani, vem Retrô pro ataque. Hadley no cruzamento, a bola quicou no gramado, passa ali por todo mundo, vai sobrando na saída de bola para a equipe do Bugre. Já despacha para o campo de ataque, lançamento é pro Maicon. Recebe lá pela direita, ele contra 3. Faz o break, encara, marcação, dá um tapa na bola, mas aí ele deu de graça ali pro Jonas. Carlão acabou de falar, né, Carlão? O Cabelo, a gente tem que ter paciência com o menino da base, a gente sabe que o momento do Guarani é um momento difícil, um momento delicado, e às vezes se tem pressa, né, em colocar alguns garotos, alguns meninos, mas ele pode até fazer o gol, mas até aqui, Cabelo, o Maicon ainda, eu acho que tá um pouco cruzinho, vai precisar aí de um pouco mais de minutagem. Vamos ver se ele cala a minha boca aí, mas até o momento, pelo que ele apresentou contra o Figueirense e agora contra o Retrô com um pouco mais de tempo para mostrar o futebol dele, ainda tá um pouco abaixo. Mais 7. Sarará, vamos a 52, toca a bola pro Emerson, faz o domínio, Emerson recua para começar de novo ali pelo meio campo, ali quem trabalha ali a chegada é o Yuji, toca na bola, mais uma vez o Vinícius Yuji, faz o domínio, passe feito do lado, curtinho, Natan, devolve lá no campo de ataque muito forte, chega a zaga do Retrô. 45, toque, CBN marcou 45, vamos a 52 minutos deste segundo tempo. Trabalha a saída de bola mais uma vez a equipe do Retrô, lá pelo lado esquerdo, vem carregando a bola, vem tocando ali pela intermediária, quem recebe é o Richard, faz o domínio, bota no campo de ataque, ali pelo meio, recebeu o Fabinho, faz a abertura com o Gedeilson, devolve no Richard, domina, perto da direita, busca alguém pro passe, ninguém se apresenta, marcação do Guarani fechadinho ali à frente da área, chega por baixo rasgando Lucas Rafael, toca na bola, bate no jogador do Retrô, volta lá na área do Guarani, aí quem chega é o Alan Santos para consertar, briga pela bola ali, o Sarará pede falta, mas ele dá a falta do Sarará, né, Lupe? Deu a falta do Matheus Sarará, que ficou caído, pediu a falta, mas a falta é pro Retrô e já cobrada. A cobrada, adiantou demais a bola ali o Hadley, sobra de bola com a zaga do Guarani, já fez o passe ali com o Maicon, faz a finta, escapa da marcação, ele vem carregando, encarou, abriu lá pela direita, a bola é boa, lançamento vem pra grande área, forte demais. Lançamento que veio lá do Justo, tem lá da direita, era o Justo que chegava ali, tem um tapa na bola errado, era o Raí Nascimento. Muito forte, né, Lupe? Muito forte, e o menino Maicon também já estava bem à frente da linha defensiva do Retrô, estaria em posição irregular se tivesse feito o domínio da bola. Retrô tem a posse e vem pro ataque. É lá pela esquerda, para chegando mais uma vez com 47, chega na linha de fundo, preparou o cruzamento, bateu na marcação, ela vai sobrando ali com o Rafael, Justen só faz a proteção, Rafael dá um bico na bola, mas para no meio do caminho, sobra ali com o Richard, ele prepara o lançamento, vem bola pra área, Gedeilson.
Ele ia fazer o domínio na área, o Emerson se esticou tudo pro corte, bola pra fora, escanteio, Lupe. E o Emerson está com câimbras, fez aquele movimento, né? Puxou a perna esquerda, mas mesmo assim fez o cabeceio pela linha de fundo. Tem escanteio, o Retrô pelo lado direito. Gedeilson na bola. De perna direita pro levantamento, bola na grande área, sobe a zaga do Guarani. Faz o corte e tira o perigo. Ela vai sobrando ali pela intermediária com Hadley. Toca mais atrás para Bruno Pérez. Recebe na perna direita, faz cruzamento. Lá na segunda trave, ela vai passando por todo mundo. Justen. O Michael não tá legal ali não, viu? Michael tá caído do gramado baixado ali. Já há um tempinho já, viu, o Lupe? Mas é mais pra segurar um pouco essa pressão do Retrô. E não tem mais nenhuma mexida. O técnico Marcelo Fernandes já fez as 5 modificações. O menino Michael tá ali agachado praticamente no centro do campo. Posse de bola pro time pernambucano. É lá pela esquerda, com arremesso manual para o Retrô. Vamos passando de 48 minutos deste segundo tempo, tá 2-0, o Guarani tá na frente. Reta final de partida, vitória importante do Bugrão, fora de casa, primeira fora de casa nessa Série C do Campeonato Brasileiro. O Guarani vai se ajeitando ali com essa vitória importante, hein? Uma vitória que vai para dar um gás aí pro Guarani na sequência, né, Carlão? Um recomeço, né, Cabelão? Um recomeço agora com um tempo para o técnico Marcelo Fernandes trabalhar, ajustar algumas situações. Hoje essa tática com o terceiro zagueiro deu certo, né? De repente pode ser aí um novo método de trabalho do Marcelo. Vai ter um jogo em casa que de repente uma vitória pode colocar o Guarani ali já na rota de um G8, né? O campeonato permite isso, né? Você hoje entrar na zona do rebaixamento, 1 ou 2 vitórias, você já está ali perto, né? De um outro objetivo. Eu espero que seja uma vitória de um recomeço do Guarani na Série C com tranquilidade, e deixando aí essa nuvem ruim, essa nuvem carregada lá longe. Lá no Pernambuco, deixa lá. É verdade, porque o Retrô agora ele entra na zona de rebaixamento. Hadley, toca na bola rolada lá pelo lado esquerdo, mais atrás com o Jonas. Faz o domínio, Jonas, tem o Mendonça ali do lado, ele prefere o passe pela direita com o Gedeilson. Gedeilson fez o fato, o Sarará passou lotado ali, Gedeilson preparou a batida, longe do gol. Só tiro de meta. Sarará tá procurando o Gedeilson até agora, viu, Lupe? O drible foi bonito do Gedeilson pra cima do Sarará. Deixou o Sarará no chão, só que a finalização, ele mandou a bola bem longe da meta defendida pelo Andrei. Tiro de meta pro Guarani. É o seguinte, pro Guarani não voltar pra zona do rebaixamento, ele precisa secar o Figueirense, que enfrenta o Botafogo da Paraíba lá no Orlando Scarpelli. O Figueirense tem 6 pontos, se vencer, vai a 9 e passa o Guarani. Mas tem o Itabaiana no meio do caminho também, que tem 7 pontos. Então são os 2 compromissos que o torcedor do Guarani tem que ficar atento na rodada. Michael tentou a batida de longe, ela foi pra fora do gol. Só tiro de meta para a reposição ali do Fabian Volpe, goleirão da equipe do Retrô. 2-0, o Guarani tá ganhando, hein? Já passamos de 50 minutos deste segundo tempo. Vai jogando mais uma vez o Retrô, ali com Jonas. O passe é pela direita com o Gedeilson. Vem carregando a equipe do Retrô para o campo de ataque aberto aqui pela direita, tem Bruno Pérez. Ele vai levando, vai carregando, marcação encosta do Sarará. Ele já bota no campo de ataque. Bruno Pérez chegou também Lucas Rafael de cabeça para fazer o desvio, bola para fora. É manual para a equipe do Retrô, tem pressa na cobrança, reta final de jogo. Richard toca na bola, aqui pela direita, com Bruno Pérez, domina, devolve, Fabinho, recebe, rola a bola pela meia, com Gedeilson, devolve no Fabinho, vai tocando a bola a equipe do Retrô, faz a finta, o Fabinho pra cima do Sarará, ajeita, perto da canhota, levantamento na área, passa por todo mundo, a bola vai saindo em tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Pode ter sido aí o último ataque da equipe do Retrô, 51, girando pela última vez o cronômetro na Arena Pernambuco. O Guarani vai conquistando 3 pontos importantíssimos. Torcedor do Guarani vai respirando aliviado nesse momento com uma vitória fora de casa. Mas em casa tem que vencer, né? Tem que ganhar em casa, né? A outra vitória foi em casa. Tem só a segunda vitória do Guarani, uma em casa e uma fora. Mas tem que ganhar mais em casa. Quantos jogos já jogou o Guarani em casa? 4 jogos. 4 jogos, uma vitória e um empate e 2 derrotas. Vai trabalhando mais uma vez a equipe do Retrô. Finalzinho de jogo. Vai terminar a partida na Arena Pernambuco. Gedeilson carrega o Retrô para o campo de ataque pela direita, encosta a marcação para cima dele. Fez o passe ali com o Fabinho. O Emerson foi para lá para fazer o corte. O Lucas Rafael fica com ela, domina, protege, gira pra lá, pra cá, tenta sair jogando, dá um tapa na bola, sobra com o Gedeilson. Mantém Retrô, ali ao redor da grande área, vem cruzamento pro meio da área, chega por baixo a zaga pra fazer o corte. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo na Arena Pernambuco, deu Bugrão. Retrô 0,
Guarani. 2 para a equipe do Guarani. Opa! Chega mais, Fábio Scheibe. Central da Bola. Valeu, Carlos Cabela, 7 da noite em Campinas, vitória importantíssima do Guarani fora de casa. O Guarani faz 2-0 para cima do Retrô, gols de Emerson e Rafael Bilu na primeira etapa. Vitória importante que tira o Guarani da zona de rebaixamento. O Guarani nesse momento é o 15º colocado com 8 pontos ganhos. Antônio Lupe, a torcida estava esperando essa vitória há tempos, hein? Há muito tempo, viu, Fábio Scheibe? Vitória que coloca fim a uma sequência negativa de 3 jogos do Guarani sem saber o que era vencer. Agora o Bugre sai da zona do rebaixamento, joga o Retrô pro Z4 e aguarda o complemento da rodada para saber se vai ficar fora do Z4 da Série C do Campeonato Brasileiro. E digo mais, foi a primeira vitória fora de casa do Guarani na temporada. Até agora, o Bugre tinha disputado 9 partidas, com 6 derrotas e 3 empates. Agora, a vitória em cima do Retrô é a 10ª partida do Guarani. Como visitante, 1 vitória, 3 empates e 6 derrotas. O Guarani precisando melhorar os números fora de casa para, quem sabe, brigar por algo diferente dentro da Série C, Scheibe. Que marca expressiva pro Guarani, hein, Carlão? Uma vitória fora de casa, coloca fora da zona de rebaixamento, a primeira vitória fora de casa no ano também, e agora 15 dias aí para trabalhar com mais calma, né? Ah, ainda bem, né? Joga um pouco de água na fervura, uma vitória que chega numa hora importante, uma hora que nós pensávamos até em algumas mudanças e isso não vai acontecer. O Marcelo Fernandes toca o trabalho com dias agora para ajustar, para aprimorar muitas situações e quem sabe no próximo jogo contra o Itabaiana uma vitória já mudando, né? O caminho do Guarani, o percurso do Guarani dentro desta Série C, esquecer de uma vez por todas estas últimas colocações, zona de rebaixamento e pensar numa vaga entre os 8 primeiros colocados. A gente vai fazer a eleição daqui a pouquinho do melhor e pior em campo também, mas vamos destacar a participação de Isaac hoje, tão criticado por... a gente criticava tantas vezes o Isaac nas outras partidas, hoje ele foi muito bem, dando 2 assistências para os 2 gols do Guarani, né, Carlão? Opa, sem dúvida alguma, né? O Isaac a gente cobra, o Fábio Scheibe, porque ele tem condições. O Isaac ele foi contratado para ser o cara do Guarani nesta Série C. As 2 últimas as 2 passagens dele, as anteriores pelo Guarani, foram boas passagens, principalmente a primeira, na segunda ali, titular, reserva, mas nesta temporada 2025, por que o Guarani vai atrás do Isaac, que subiu com o Mirassol no passado? Para ele assumir a responsabilidade para ser um camisa 10 e ele não vinha conseguindo até aqui. E hoje já participou dos 2 gols, já foi um cara que se entregou um pouco mais, já mostrou mais responsabilidade com a camisa do Guarani e importante para ele crescer, para ele se desenvolver ainda mais e assumir a responsabilidade, assumir a bronca de ser um cara importante, de ser um protagonista nesse time do Guarani, coisa que ele não conseguiu até aqui, porém hoje ele deu uma resposta positiva e pode ser aí também, né, uma mudança de história do Isaac nesta terceira passagem pelo Estádio Brinco de Ouro da Princesa. 8ª rodada da Série C, que além de Guarani 2, Retrô 0, Guarani 2 lá na Arena Pernambuco, teve o empate também de ABC e Náutico 0-0. Daqui a pouquinho às 7h30 tem Caxias e Londrina e o Floresta recebe o Itabaiana também. Lá pela Série A na Boa Terra, o Bahia vai empatando com o São Paulo 0-0 na Fonte Nova. Essa partida daqui a pouquinho você ouve aqui conosco na CBN a segunda etapa na íntegra. Rodrigo Bittar dá o recado para você confere aqui conosco na CBN a segunda etapa de Bahia e São Paulo, por enquanto 34 minutos da primeira etapa 0-0. Carlos Cabela, você narrou a partida, mas que boa atuação, né? Tava precisando dessa vitória o Guarani. Há tempos a gente pedia uma boa atuação do Guarani. Hoje não foi aquela bela atuação, principalmente na segunda etapa, que se defendeu mais, que criou alguma coisa. Mas esses 3 pontos foram importantíssimos fora de casa, hein, Cabela? Sem dúvida, né? Como você mesmo disse, deixa a zona de rebaixamento com esses 3 pontos. Tem que torcer aí contra 2 outras equipes para se manter fora ao final dessa rodada. Então, o Guarani fez o que tinha que ser feito. Vitória. Era o único resultado que interessava realmente pro Guarani hoje contra a equipe do Retrô. E aí, na volta do Brinco de Ouro, daqui a 15 dias, tem que vencer de novo para confirmar. Porque se perde em casa, troca os 6 por meia dúzia, então não adianta.
Exatamente. Tem que fazer 3 pontos em casa também, que aí sim o torcedor volta a ter aquele pouquinho de confiança novamente no Bugre. Vamos falar mais dessa partida, que daqui a pouquinho tem a eleição do melhor e o pior em campo também, e pela Série B tem gol de empate do Goiás contra o Atlético Goianiense, clássico goiano, tá 1-1, Atlético Goianiense e Goiás. Daqui a pouquinho, então, você confere a segunda etapa aqui conosco de Bahia e São Paulo, aqui na CBN, a segunda etapa com o Rodrigo Bittar, vai narrar esse duelo da Série A. Vamos à eleição, então, do melhor e do pior em campo, começando sempre com o melhor. A gente já deu um palpite aqui também, já falamos um pouquinho do Isaac, mas a gente vai conferir com a galera aqui da CBN, com a equipe CBN, quem foi o cara que se destacou nesta vitória do Bugre 2-0 pra cima do Retrô. O craque do jogo. Começando com quem narrou a partida, Carlos Cabela, seu voto, por favor. A gente já votou nele tantas vezes como pior em campo, né? Verdade. Hoje eu vou votar nele como melhor em campo, Isaac. Os dois passes. Os 2 passes de gol foram dele. Antônio Lupe. Ih, rapaz, caiu meu negócio aqui. Eu vou votar também no Isaac pela participação nos 2 gols, mas eu vou dar uma de Gabi Castro e dar uma menção honrosa, apenas uma, tá bom? Só uma. Pro Emerson, lateral esquerdo. Emerson também marcou o gol, o primeiro gol da partida, né? O Emerson marcando 1-0 para o Guarani, logo aos 29 minutos da primeira etapa. E você, Carlão de Freitas? Então, já que o Isaac foi definido aí como o craque do jogo e com merecimento, né? Foi o protagonista, eu vou votar no Rafael Bilu. Né, foi decisivo, marcando o segundo gol, tramou bem ali as jogadas de ataque com o próprio Isaac e mostra que é um jogador decisivo e que poderá ajudar muito o Guarani ainda na sequência da Série C. Bilu. Nada como um dia após o outro, né, Carlão? Verdade. A vida é uma roda gigante, né, Jair? Exatamente. Principalmente o futebol, né? E tem que confirmar. Futebol é uma caixinha de surpresas também, né? Cabelo que disse essa frase lá atrás, pela primeira vez. Eu registrei, inclusive, é registrada. É lá. Ah, não sabia. Parabéns, Cabela. Tá no dito popular, cara. Se a gente tem o melhor, que foi o Isaac também, vamos falar do pior, o cara que foi mauzão nessa partida, começando mais uma vez com... O pior em campo. Manda aí, Cabelo, o cara que foi mal, o cara que destoou. Quando o time ganha fora de casa desse jeito, não tem como a gente votar em alguém do time, né? Eu vou votar no Andrei, uma menção desonrosa pro Andrei, né? Mas vamos votar em alguém do time do Retrô que foi mal pra caramba. O Ibali, que você espera bastante, ele foi substituído ainda no primeiro tempo. Ibali. Pensei que você ia falar do lateral direito que foi substituído 2 vezes, mas não foi ao mesmo tempo. Então, esse foi o melhor em campo. Foi melhor. Teve jeito. Ibali que tem passagem aqui pela Inter de Limeira, a Inter de Limeira que conquistou a vitória hoje pela Série D, é líder do grupo 7 da Série D, fez 1-0 pra cima do Operário do Mato Grosso do Sul. E você, Antônio Lupe, seu voto, por favor. O meu voto, Fábio Scheib. Eu também vou seguir o Cabela e vou votar em um atleta do Retrô. Sabe quem eu não gostei no Retrô? Quem? O mascote. Mascotinho. O mascote, sabe por quê? O mascote é atacante, né, Scheib? E o que faz um atacante? Ele tem que ficar ali perto da área. E você só via o fialho ali, o 11, né? Então eu vou votar no mascote, que não é a Fênix, é o mascote atacante do Retrô, o pior em campo. Mas o time do Retrô decepcionou bastante hoje, realmente, um time que a gente esperava mais. Pra sorte do Guarani, não mostrou muito a evolução dos últimos jogos. E você, Carlão de Freitas? Eu vou com o Ibali também, né? Foi substituído no primeiro tempo e merece aí como destaque negativo da partida. Ibali, então, eleito pela equipe CBN como o pior em campo nesta vitória do Guarani 2-0 para cima do Retrô. Vitória essa que coloca o Guarani então fora da zona de rebaixamento. Ufa, torcida bugrina já estava ansiosa por isso. Agora esperamos que o Guarani confirme essa saída da zona de rebaixamento e avance ainda mais na competição, que a gente sabe que o objetivo do Bugre desde o começo da temporada era o acesso, né, para a Série B do ano que vem, e para isso tem que classificar no G8 da competição. Scheib, e só pra gente fazer aqui rapidinho, né, porque é importante ficar fora da zona do rebaixamento, porque agora a competição para por 15 dias, né? Sim. Então é importante ter uma tranquilidade pro técnico Marcelo Fernandes trabalhar com os jogadores, colocar aí ingredientes novos, né? Porque a janela abre amanhã, segunda-feira, né? A abertura da janela pro Mundial, duração curta, né? Só 10 dias, no dia 10 ela encerra e aí depois tem outra janela de transferência no mês de julho. O Guarani, para ficar fora do Z4, ele precisa
Vamos ver aqui. Amanhã o Figueirense joga com o Botafogo. Figueirense joga com o Botafogo lá no Orlando Scarpelli. Figueirense tem 6. Ele pode chegar a 9 e passa o Guarani. Passaria o Guarani. Só que tem o Itabaiana aqui no meio do caminho, joga né? hoje contra o Floresta. O Itabaiana tem 7 pontos. Então, se o Itabaiana perder, mesmo o Figueirense vencendo, quem entra na zona do rebaixamento é o Itabaiana. Então tem que secar o Itabaiana e secar o Figueirense, basicamente é isso, né? Lembrando que o Itabaiana é o próximo adversário do Guarani. Exato. Daqui 15 dias, no Brinco de Ouro, a gente espera uma boa presença do público para apoiar o Guarani, para tentar confirmar, então, certificar aí dessa vitória fora de casa, com o apoio da torcida, confirmar essa vitória também, somar mais 3 pontos, né, Lupe? É verdade, a torcida tá um pouco chateada, né? Ainda está chateada com o desempenho do Guarani, vitória importante, sai da zona do rebaixamento, porque o torcedor esperava um outro objetivo. Claro que esse objetivo, ele ainda é falado agora em um tom menor, lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, que é a classificação entre os 8. O primeiro passo era sair da zona do rebaixamento, com a vitória em cima do Retrô. O Guarani sai, aguarda o complemento aí da 8ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, e aí dá um pouquinho mais de tranquilidade, quem sabe o torcedor volte a jogar junto, lotar o Brinco de Ouro, que aliás hoje completou mais um ano de existência. Parabéns, Brinco de Ouro da Princesa. Você que esteve lá na segunda-feira, Cabela, você confirma, a gente conversava aqui em off também, a torcida ficou na bronca, né? O pessoal ficou na bronca também com a atuação do Guarani. Agora uma nova partida, uma nova roupagem aí pro Guarani também, com essa vitória, né? Possivelmente fora da zona de rebaixamento, esperando o apoio da torcida para prestigiar uma vitória do Guarani, né? É uma injeção de ânimo aí pro torcedor do Guarani voltar ao estádio, né? Voltar ao Brinco de Ouro. Apesar da situação do Guarani, tivemos na segunda-feira à noite pouco mais de 3 mil pessoas dentro do Brinco de Ouro. Um bom número para uma segunda-feira à noite para a situação que estava o Guarani. Se estiver fora da zona de rebaixamento e um confronto direto contra o Itabaiana, próxima rodada, espero que o torcedor do Guarani compareça. É no domingo o jogo, se eu não me engano, né? Domingo, o horário é ruim, né, Cabelo? O horário é ruim, mas 7 horas da noite. É. Mas quem sabe, pelo menos umas 4 mil pessoas para ajudar o Guarani, seria muito bom. Exatamente, só confirmando aqui então, o próximo jogo do Guarani, daqui a pouco o Lupe vai passar mais detalhes, mas o próximo jogo do Guarani contra o Itabaiana, dia 15 de junho, daqui, portanto, 15 dias, às 7 horas da noite, no Brinco de Ouro, Guarani e Itabaiana. Eu aproveito então para me despedir de Carlos Cabela, que narrou de forma magistral essa vitória do Guarani 2-0 para cima do Retrô. Muito obrigado, Cabela, valeu pela parceria. Grande abraço a todos, eu volto na segunda. Segunda? Opa! Aliás, já é Silvio Santos, né? Aliás, já é tradição, jogos de sábado, pedir a janta do Cabela. A janta do Cabela. Cabela. Qual é o prato que Cabela vai jantar hoje, hein? Eu devo, lá em casa, deve estar sendo preparado, né, para que hora, né, um lanchinho com alface. Certo. Aquele mortadela. Não, com bifinho, aquele bem fininho, aquela carne bem fininha, frita na chapa, com tomatinho, que uma delícia, alface, farelinha. uma maionese. Maionese delícia. é bom, né? Bom, hein? Bom Você demais. gosta de maionese, Fábio? Delícia, cara. Coisa Valeu, boa, hein? Carlos Cabela, que vai voltar Abraço. agora, pegar a Boa, estrada agora até Americana. Daqui a pouquinho chega em casa, se Deus quiser. Um grande abraço, Carlos Cabela, que narrou a vitória do Guarani 2-0 pra cima do Retrô, fora de casa. 7 horas 13 minutos, Antônio Lupe. Daqui a pouquinho eu vou ficar aqui com o Carlão, a gente vai conversar, tem muito assunto pra gente debater aqui. Só lembrando que o PSG foi campeão, viu, Lupe? Ah, com certeza, né? 5-0 Primeiro pra título cima do time do- francês, né? 5-0. Uma 5-0. mão inteira, hein? Goleada, hein? Meu Deus, se eu torcesse pra Inter de Limão, Limão não. eu nem sairia de casa nesse domingão. É o seguinte, tô aguardando aqui a coletiva do Marcelo Fernandes, rapaziada lá da assessoria de imprensa do Guarani já tá se movimentando nos corredores, nos vestiários ali da Arena Pernambuco. Daqui a pouco eu volto e quem sabe com a palavra do treinador depois da vitória, boa vitória do Guarani em cima do Retrô por 2-0, tá bom? Valeu então, Antônio Valeu. Lupe. Ficamos no aguardo aqui. 44 minutos da primeira etapa lá na Fonte Nova. Bahia 0, São Paulo 0. No reencontro do ídolo Rogério Ceni com o tricolor paulista. Rogério, técnico do Bahia, vai empatando 0-0 com São Paulo na Fonte Nova. Lembrando que essa partida, a segunda etapa, daqui a pouquinho você fica com o Rodrigo Bittar, que vai contar as emoções de Bahia e São Paulo, a segunda etapa inteira, a íntegra aqui conosco. Carlão de Freitas, 7 horas 14 minutos, temos muitos assuntos para conversar, mas evidentemente vamos falar do Bugre, né? O Guarani que teve essa vitória, a gente até falava durante a transmissão, naquele exato momento que o Guarani marcou o primeiro gol com o Emerson, o jogo não andava. Não. Porém, o Guarani marcou o primeiro gol e logo em sequência marcou o segundo em menos de 5 minutos. E na segunda etapa, como você disse muito bem também na transmissão, o Marcelo Fernandes colocou um ônibus
parou o ataque do Retrô, um ferrolho realmente. O Retrô não chegou com muitos perigos na meta do Bugre. O Bugre conquistou essa vitória importantíssima fora de casa. Verdade, Chaib. Uma vitória justa, né? Pelo que o Guarani apresentou. Você viu muito bem. Até o Guarani marcar o primeiro gol, o jogo estava amarrado, né? Muito ali truncado no meio-campo. O Guarani sem ideias ofensivas, né? Os laterais não avançavam muito. Quando o Emerson avançou, o Isaac deu um passe muito na frente pro Emerson, aí ele não conseguiu finalizar bem a jogada. Do lado direito, o Luiz Miguel aparecendo muito pouco também. Mas aí sai o gol aos 29 minutos. E a partir de então, o Guarani foi dominante, né? Não vou dizer em oportunidades, né? Mas pelo menos em termos de segurança, de administração de resultado, o não correr riscos foi importante. E 4 minutos depois, novamente, né? Apareceu o Isaac numa bela trama, numa boa combinação, né? A famosa associação com o Bilu. O Bilu foi lá e marcou o segundo gol, praticamente determinando os rumos da partida, né, Fabião? Porque aí o Guarani ficou mais tranquilo, se defendeu, mas se defendeu bem, não causando tanta insegurança para o seu torcedor, né? Às vezes o goleiro André, a gente falava aqui, ainda passa, né? Uma certa insegurança para o sistema defensivo. Uma bola que ele espalmou pro meio da área. A bola que espalmou pro meio da área, né? O Guarani tomou uma bola na trave ali não foi culpa do André, mas o sistema defensivo também, justamente no momento em que o Marcelo Fernandes ele abre mão dos meias, né? Do Caio Melo e do Isaac para colocar volantes. Tudo bem, ele estava defendendo o resultado, mas a meu ver muito defensivo naquele instante, muito cedo. Se o Guarani tomasse um gol ali, poderia complicar as ações, né? Mas só chamar a atenção, o André em alguns momentos ele causa sim um certo tremor no torcedor do Guarani, né? Gela a espinha do torcedor bugrino, porque é um goleiro competente, é bem verdade, foi eleito o melhor goleiro aí do Campeonato Capixaba, mas ainda não sei, ainda não passa firmeza, né? Para a defesa do Guarani. Então, alguns ajustes que são necessários. Hoje o Marcelo Fernandes entrou aí com 3 zagueiros, com o Sarará atuando ali pelo lado esquerdo, o Luiz Miguel como um ala pela direita. Em termos de resultado, a coisa deu certo. Resta saber agora, com estes dias pela frente, se ele vai permanecer com esse esquema, até para ajustar um pouco mais, né? Até para entrosar mais a rapaziada neste novo esquema. De qualquer forma, uma vitória que precisa ser valorizada, uma vitória que chega numa ótima hora, né? A vitória não tem hora para chegar, mas notadamente nesta semana em que o ambiente no Brinco de Ouro ele ficou muito carregado em virtude do tropeço contra o Figueirense, em virtude dos problemas extracampo também. É uma vitória que chega numa situação que pode dar tranquilidade para o Marcelo Fernandes, né? Tirar um pouco aquele peso que os jogadores estavam carregando, dar tranquilidade para o Marcelo Fernandes, enfim, desenvolver o trabalho dele de uma maneira mais tranquila. Realmente a gente espera que seja o cartão de visita do Guarani na Série C. Poxa, Carlão, mas cartão de visita na 8ª rodada? É o cartão de visita na 8ª rodada, porque é uma vitória que ela abre as portas para a recuperação do Guarani, de repente num próximo jogo contra o Itabaiana no Brinco de Ouro, em que a vitória é muito palpável, e aí sim o Guarani dar uma guinada na competição e encarar a Série C com outro propósito, deixando de lado uma briga por rebaixamento e pensar numa classificação entre os 8. É que a gente chega justamente nesse momento, a gente chega ao meio do campeonato, né? E é inadmissível o Guarani tá pensando em trocar mais uma vez de treinador, como estava sendo, entre aspas, sugerido, né? Até antes da partida também, caso provável empate, uma derrota acachapante contra o Retrô, Marcelo Fernandes não continuaria no Guarani, mas não pode ficar trocando assim, falta menos que 9 jogos. E outra, o Fábio, isso arrebenta qualquer jogador. Né, eu acompanho muito, eu falo nas minhas participações, né, algumas entrevistas de atletas e tal, e eles falam, é praticamente unanimidade, a troca de treinador, assim, em demasia numa temporada, ela atrapalha demais, porque chega cada treinador com uma ideia, com uma nova comissão, quando você está se adaptando a outra comissão, já chega uma nova, e isso deixa o jogador de futebol maluco. Então vamos dar um tempinho agora pro Marcelo Fernandes, né? Joga um pouco de água na fervura, agora ele tem 15 dias para trabalhar, para aí sim colocar as ideias dele em prática, corrigir algumas situações, aprimorar ou potencializar o que deu certo, como hoje o esquema deu certo. Será que ele vai permanecer com esse esquema agora jogando em casa, com a responsabilidade de conquistar um resultado positivo?
né? Ele tem 15 dias para trabalhar. Ou seja, efetivamente o trabalho do Marcelo Fernandes começa a ganhar corpo. Depois dessa vitória, com 15 dias para trabalhar, eu acho que diante deste triunfo a diretoria também poderá ter um pouco de paz, né, nessa janela até para trabalhar, para ir ao mercado, porque agora muda o cenário para o Guarani. Nesta semana tivemos declarações do Elano, tem muita gente receosa em defender o Guarani, mas agora com essa saída do Z4, a gente espera que realmente o Guarani confirme essa saída com os resultados dos adversários. A situação pode mudar, o cenário do Guarani pode mudar, não só na parte técnica, né? Mudando de pensamento neste momento, mas também na parte externa, com tranquilidade para ir ao mercado, com uma aceitação entre os atletas. Eu espero sim, Fabião, do fundo do coração, que tenha sido uma vitória assim, para lavar a alma do torcedor bugrino. Precisa ajustar muita coisa, né? A gente não pode ficar falando do Guarani numa parte de baixo de Série C de Campeonato Brasileiro, mas eu espero sim que tenha sido uma vitória para mudar o rumo do Guarani, mudar essa rota do Guarani, tirar esse peso que essa rapaziada, que essa galera tem carregado em virtude dos maus resultados desde o início da temporada 2025. A diretoria bugrina agora nessa janela, então, podendo trabalhar um pouco mais tranquila com essa vitória, que já não vinha há 3 rodadas, o Guarani conseguindo essa vitória, saindo momentaneamente da zona de rebaixamento, mas a diretoria agora tem que ir atrás, a gente tem que ser realista aqui, não é porque ganhou hoje que não tem que ir atrás de mais reforços, tem que mudar o time, a cara do time, justamente neste meio do meio ao fim o campeonato agora, chegamos na 9ª rodada, né? O Guarani vai enfrentar o Itabaiana na 9ª rodada, faltando então 10 rodadas depois dessa 9ª rodada, pro Guarani terminar a fase de classificação do campeonato. Passando aqui com os amigos que nos mandam mensagem, o JP de Moraes está perguntando por que o Porfírio tá no sub-20 e esse Michael, né, na verdade, né? Tá no profissional. É Michael ou Michael, hein, Carlão? Michael. Tá no profissional. Ele pergunta aqui, a gente não sabe, né? Às vezes o Michael tá treinando melhor que o Porfírio, né? A gente não acompanha o dia a dia do clube, né? O Porfírio que teve também oportunidades. Marcou gol contra o Brusque lá na Série B do ano passado, marcou, né? gol contra o Brusque. Agora, o Fabião, o Michael... É duro a gente, assim, criticar um jogador da base. Não é não vai ser uma crítica para arrebentar um menino no meio. Não, uma crítica construtiva. Ele entrou numa fornalha contra o Figueirense, tá? Ali no momento de desespero, empilhando atacante, já era um jeito desorganizado do Guarani, já era um momento de desespero, e entrou o Michael e ele teve 2 lances bizonhos, né? E hoje ele entrou com mais tempo, com mais tranquilidade, com um placar favorável e novamente não correspondeu. Eu não sei se há uma precipitação em colocar o garoto, mas nestas 2 partidas ele ainda não mostrou uma capacidade para jogar nos profissionais. Eu tenho muito comedimento em criticar, principalmente jogador de base ou um jogador novato, mas nestas 2 partidas ele ainda não mostrou uma qualidade para estar entre os profissionais. Hoje, por exemplo, ele errou muitos passes, ele não conseguiu reter a bola, ele era o último atacante, era um cara que, para dar um desafogo ali na defesa do Guarani, ele só acertou num contragolpe, né, que não deu em nada, mas pelo menos ele armou esse contragolpe, foi um lado positivo aí pro Michael, mas ele ainda mostra uma certa insegurança. Então agora também, Fabião, com este ato dentro do campeonato, após uma vitória, o Marcelo Fernandes pode passar um pouco mais de tranquilidade pro garoto, de repente voltar o garoto pra base, mas que ele possa retornar num outro momento. Então, mais uma vez, nestas 2 últimas partidas até aqui, o Michael demonstra que ainda está inseguro, não está maduro, né? Precisa passar por um processo de maturação para realmente se tornar um atacante importante dentro do Guarani Futebol Clube. O Edson Coelho da Vila Lemos está aqui conosco também, até que enfim o Cabela gritou Ziriguidum pro Guarani, parabéns pela transmissão, hoje vocês pegaram no pé do Lupe, que isso, o Lupe pega no nosso pé sempre aqui, tá sempre tudo em harmonia, tudo faz parte da equipe. O valor da renda, mas o Lupe não tem nada a ver com isso, ele só passou a informação. A Jerusa de Campinas, boa noite, fazia tempo que não ouvia vocês se divertindo tanto durante uma transmissão. HSG, que sabe o que é HSG? Eu sei!
Hoje sempre Guarani. É Lá, 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 lá. Um abraço também pro Hamilton de Hortolândia. Essa renda é a prova de que quando um atleta desponta no Nordeste deve ser considerado verdadeiro guerreiro. Realmente, aqui o Hamilton dando sua opinião. 7h24, um rápido break. Daqui a pouco a gente volta, tem mais informações pra você. Futebol Globo CBN, pode ligar. Aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Retrô Guarani. Futebol Globo CBN. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Michele Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher. Você que é mulher, aceita mudar a política? Para o PL Mulher, a política está em tudo. Nas leis que protegem ou ameaçam as nossas famílias, nas decisões que mudam o nosso dia a dia, nas oportunidades que queremos ou nos riscos que evitamos. Quando uma mulher de bem entra para a política, ela inspira outras mulheres a fazerem o mesmo. As famílias do Brasil precisam do seu sim. PL é 22. Você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos jornalistas estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país, além de entrevistas e reportagens especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, nas tardes da CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Retrô Guarani. Central da Bola. Voltando, 7h27 aqui na CBN, depois da bela vitória, importante vitória do Guarani pra cima do Retrô por 2-0 pela 8ª rodada da Série C, lá na Arena Pernambuco. O Guarani fez 2-0, gols de Emerson e Rafael Bilu ainda na primeira etapa, resultado esse que coloca o Bugre fora da zona de rebaixamento momentaneamente. Sabadão também teve decisão e foi um amasso, foi um atropelo, viu, Carlão de Freitas? O PSG fez 5-0 pra cima da Inter de Milão, conquistando pela primeira vez a orelhuda, né? A Champions League lá na Allianz Arena em Munique, primeira vez e com gosto, né? 5-0 numa de decisão. crueldade, né? Tá ali. E em alguns momentos, né, Fabião, nós estávamos com o monitor aqui, parecia treino, né? A reta final do jogo parecia treino. A Inter escapou de um vexame maior. E nada melhor que superar uma decisão, ser campeão e estabelecer um novo recorde numa final de Champions League. Com esse placar de 5-0, é o placar mais elástico, o maior número de gols de uma decisão de Champions League. O PSG, que não tinha nenhuma Champions League, agora pode se gabar de ter feito a maior goleada desse confronto. Agora dá uma de corneta, né? Pô, eliminou o Barcelona pra fazer isso na final, pô. Mas aí você tá sendo muito hipócrita. E a gente lembrou durante a transmissão que há 3 anos, né, o Manchester City ganhou também da Inter de Milão. O Manchester City que nunca havia sido Aliás, campeão também. o Allianz lá na Alemanha, ele tem essa característica, Verdade. né? O Chelsea foi campeão em cima do Bayern, o Chelsea o primeiro campeão,
o Olympique de Marseille, que não era nesse estádio, neste real estádio, no estádio que era no lugar onde tá a Allianz Arena agora, foi demolido, mas construído a Allianz Mas é no Arena. mesmo lugar, então. Sim. No mesmo solo. Foi campeão contra o Milan. Contra o Milan. O Nottingham Forest também parece que foi lá na primeira... O único título deles, né? Se não me engano. Não, tem dois, o Nottingham Forest tem dois. Duas Champions? 78 e 79, do bicampeonato. Olha só que beleza, hein? E tá levando o Igor Jesus, né? Tá levando, Jesus, tá levando também o Jair, parece, né? Zagueiro. E não quer liberar o Sousa pro Palmeiras, pô. Libera logo aí, pô. Paraguai. Nossa. E pela Série A do Brasileirão, intervalo de jogo para Bahia 0, São Paulo também 0. Só lembrando que daqui a pouquinho você fica com a segunda etapa aqui na voz de Rodrigo Bittar. Vai trazer as emoções dessa partida. Jogo lá na Fonte Nova, duelo de tricolores. Reencontro de Rogério Ceni com o tricolor paulista, intervalo 0-0. Às 9 da noite tem Vasco e Bragantino. Pela Série B, já encerrado, Curitiba fez 2-1 pra cima do Avaí. Intervalo de jogo lá no Antônio Ascioli. Clássico goiano. Sabe quanto tá, Lupi? Quanto? Virada do Goiás, líder da competição, 2-1 pra cima do Atlético Goianiense. Ô, Fabião, só confirmando aí, realmente, bicampeão Nottingham Forest, 7-8-7-9 contra o Malmo da Suécia e 7-9-80 contra o Hamburgo da Alemanha. E foi lá também, né? Deixa eu pegar aqui. E aí, confirma, acho que foi lá. Foi Olímpico de Munique, a primeira conquista do Nottingham no Olímpico de Munique. A segunda foi no Santiago Bernabéu. Só pegar aqui estas coincidências, né? Vamos lá para 2000. 92, 93, quando o Olympique de Marseille foi campeão. 92, 93, foi em Pera aí. Não, foi. Cadê? Milan e Barcelona. 93. Olímpico de Munique também. Então, com campeões inéditos jogando na Alemanha. Lembrando Bacana, que o Olympique agora era o único francês campeão da Liga dos Campeões, agora o PSG se junta a ele. Não é isso, Lupi? Você falou, ué. Só que quando o Olympique foi campeão, houve problemas lá de corrupção, né? Sim, mas a UEFA não retirou. Não. Ele só não participa do Mundial Interclubes contra o São Paulo, que vai o Milan. E o tricolor foi o campeão. Valeu, então, 7h31, depois dessa rodada positiva pro Guarani, o Guarani vencendo o Retrô por 2-0, você fica agora, então, com a segunda etapa da Série A para Bahia e São Paulo, agradecendo a Antônio Lupe, muito obrigado, Lupe. Valeu, Chaibe. Agradecendo a Carlão de Freitas também, valeu, Carlão. Valeu, Fabião, até a próxima, abraço. Um grande abraço para você, fica agora então com Bahia e São Paulo, a segunda etapa direto da Fonte Nova, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol.